Há muito tempo, antes de castelos e cavaleiros, antes mesmo dos romanos que marcharam pela terra, viviam pessoas que chamavam de Lar Britânica Isles. Era uma época em que o mundo parecia muito mais selvagem, mais misterioso e cheio de magia tecida no próprio tecido da terra. Essas pessoas eram os celtas, e suas vidas estavam profundamente entrelaçadas com a bela paisagem, às vezes acidentada, ao seu redor. Imagine um mundo de colinas verdes rolantes, estendendo-se até onde os olhos podiam ver, pontilhados com pedras de pé antigas que sussurravam segredos dos tempos. Imagine florestas enevoadas, espessas com árvores antigas, onde a luz do sol se espalhava pelas folhas, criando um mundo encantador de sombra e luz. Visualize rios espumantes de rios passando pelos vales, suas águas refletindo o céu em constante mudança. Este era o mundo dos celtas, uma terra de beleza de tirar o fôlego e magia poderosa. As Ilhas Britânicas, que o aglomerado de ilhas na costa da Europa, abrigava muitas tribos celtas diferentes. Eles não eram um único grupo, mas uma coleção de povos compartilhando idiomas, costumes e crenças semelhantes. Alguns moravam perto da costa, suas vidas ligadas ao ritmo das marés. Outros viviam no coração da terra, seus dias medidos pelas estações. Todos eles compartilharam uma conexão profunda com o mundo natural, uma conexão que moldou suas vidas em todos os sentidos. Suas histórias foram transmitidas por gerações, muitas vezes contadas em torno de incêndios, sob o vasto céu cheio de estrelas. Essas histórias falavam de heróis e heroínas, de esprites travessos e bestas temíveis, todas interagindo dentro da paisagem mística que o cercava. Esta não é uma história de grandes batalhas ou conquistas poderosas. É uma história sobre algo muito mais profundo, o profundo respeito e reverência que os celtas mantiveram para o mundo ao seu redor. Eles viram magia em todas as folhas, toda gota de chuva, todo nascer do sol. As árvores não eram simplesmente árvores, eles eram seres vivos, anciãos sábios que mantinham conhecimento antigo. Os rios não eram apenas água, eles eram sangue vital, carregando histórias e segredos ao longo de suas correntes. Essa profunda conexão com a natureza é talvez melhor compreendida através de seu relacionamento com a própria terra. Eles não moravam apenas na paisagem, eles viveram como parte disso. Suas casas eram frequentemente construídas a partir de materiais naturais, refletindo o ambiente circundante. A comida deles veio diretamente da terra e do mar, um lembrete constante de sua dependência da recompensa da natureza. Suas roupas eram feitas com a lã de ovelhas pastando nas encostas ou tecidas de linho cultivadas em seus campos. O próprio ar que respiraram, a água que bebiam, a terra em que caminhavam, todos formavam parte integrante de sua existência. Imagine uma criança crescendo em tal ambiente. Em vez de encarar as telas, eles passavam seus dias explorando florestas, subindo colinas e brincando pelas margens do rio. Eles aprenderiam os nomes de todas as plantas e pássaros, entendiam a linguagem do vento e os sussurros das árvores. Esse conhecimento íntimo do mundo natural moldará sua perspectiva, sua compreensão do mundo e suas crenças espirituais. A vida dos celtas não foi separada do meio ambiente, mas profundamente entrelaçada com ela, um relacionamento poderoso e simbiótico que abrange gerações. Essa estreita relação com a natureza também se reflete no sistema de crenças dos celtas. Eles não tinham grandes templos como os romanos ou cerimônias elaboradas como algumas outras culturas. Em vez disso, sua espiritualidade foi expressa através de uma conexão profunda e íntima com o mundo natural. Eles viram o divino em todos os aspectos de suas vidas, da menor flor à maior montanha. Eles celebraram os ciclos da natureza, as estações de mudança, a depilação e a diminuição da lua, como reflexões de uma ordem cósmica maior. O entendimento deles do mundo era muito diferente do nosso. Não havia registros escritos por muitos séculos, então suas histórias e crenças foram transmitidas através de tradições orais, histórias contadas em torno de fogueiras, músicas cantadas nos campos e tradições passadas de geração em geração. Isso criou uma rica tapeçaria de mito e lenda, tecendo relatos de seres mágicos e criaturas fantásticas, juntamente com histórias de coragem, sabedoria e o poderoso vínculo entre humanos e o mundo natural. Essas não eram apenas histórias de entretenimento. Eles eram história viva, explicações para os mistérios do mundo e lições morais para guiar suas vidas. Os celtas acreditavam no poder das histórias para ensinar, inspirar e conectar as pessoas a uma compreensão mais profunda de si e do mundo ao seu redor. As histórias não eram estáticas, eles mudaram e evoluíram com o tempo, refletindo as experiências e crenças de cada geração. Assim como um rio mudando constantemente seu curso, as tradições orais dos celtas estavam em constante fluxo, se adaptando e se transformando para refletir o mundo em constante mudança ao seu redor.
Esse dinamismo da narrativa ajudou a tornar sua cultura rica e vibrante, sempre se adaptando ao ritmo da vida e da natureza. Agora, vamos falar sobre os druidas, os guardiões das tradições celtas e o coração desta história. Eles não eram mágicos no sentido estereotipado, conjurando feitiços com filmes de seus pulsos. Em vez disso, pense neles como anciãos sábios, professores, curandeiros e líderes espirituais profundamente conectados ao ritmo da natureza, ao pulso da terra. Eles viveram em harmonia com o meio ambiente, vendo-se como parte integrante do mundo natural, não separados dele. Eles eram os guardiões do conhecimento antigo, os guardiões das histórias e os intérpretes da sabedoria do mundo natural. Os druidas mantiveram uma compreensão profunda do intrincado equilíbrio e interconectividade de todos os seres vivos, um entendimento que eles procuraram transmitir às suas comunidades. Imagine-os como figuras de grande sabedoria, reverenciadas por seu conhecimento de ervas e cura, sua capacidade de interpretar os presságios do mundo natural e sua profunda compreensão das forças espirituais que moldaram suas vidas. Eles viveram entre as pessoas, compartilhando seus conhecimentos e orientando-os através das importantes transições da vida. Os druidas eram os guardiões desta terra, sua rica história e sua cultura vibrante, defendendo a delicada harmonia entre humanos e natureza. Sua influência se estendeu muito além de questões espirituais. Eles estavam envolvidos em muitos aspectos da vida celta, desde a legislação até a medicina, demonstrando o papel generalizado que eles desempenharam em suas sociedades. Os sussurros do vento através das árvores, o murmúrio do rio, o farfalhar das folhas. Essas eram as vozes que os druidas ouviram, as fontes de sua profunda sabedoria. Eles entenderam a linguagem da natureza, reconhecendo as complexas conexões entre todos os seres vivos. Eles não eram figuras distantes ou distantes, eles estavam profundamente envolvidos em suas comunidades, compartilhando seus conhecimentos e sabedoria com os outros. Eles eram o coração e a alma da sociedade celta, os detentores de suas tradições e crenças, passando conhecimento de geração em geração, garantindo que o profundo vínculo entre humanos e natureza suportaria. A paisagem em si era o templo deles, a sala de aula, a biblioteca. Eles encontraram sabedoria não em livros, mas nas folhas sussurros, nas águas que fluem e nas pedras silenciosas que resistiam a milênios diante deles. Os druidas reverenciaram a terra e, em troca, a terra revelou seus segredos para eles. Esse relacionamento recíproco sustenta o núcleo de sua cultura e crenças. Eles não eram apenas observadores da natureza, mas participantes ativos, vivendo e respirando a sacralidade do mundo natural. Este é o mundo que estamos prestes a entrar, um mundo de mistério, mágica e profunda conexão com o natural Orud, um mundo onde os sussurros dos druidas ainda ecoam através das florestas antigas. É um mundo esperando para ser explorado. Os celtas acreditavam que o mundo estava vivo, repleto de forças e energias invisíveis. Eles viram o divino não em céus distantes, mas entrelaçados no próprio tecido da terra, do ar, da água e do céu. Essa crença profunda é lindamente ilustrada em sua reverência pelas árvores, particularmente no poderoso carvalho. Para os celtas, o carvalho não era apenas uma árvore, era uma entidade viva e respiratória, um poderoso símbolo de força, sabedoria e longevidade. Seus vastos galhos que se espalhavam alcançados em direção aos céus, conectando o reino terrestre ao mundo espiritual. O carvalho era uma árvore sagrada, um local de refúgio, uma fonte de inspiração e um vínculo com a antiga sabedoria da terra. Esse profundo respeito pelo mundo natural é precisamente onde os druidas se encaixam na história. Eles não eram simplesmente padres, eles eram intérpretes do mundo natural, anciãos sábios que haviam dedicado suas vidas a entender seus ritmos e segredos. Imagine-os, não como figuras severas e proibidas, mas como indivíduos gentis, seus rostos alinhados com a sabedoria dos anos passados sob o olhar atento das árvores antigas. O conhecimento deles não se limitou a livros ou rolos, foi recolhido dos sussurros do vento, das folhas farfalhantes, do murmúrio dos riachos e da sabedoria silenciosa das pedras. Eles viram o mundo não como algo a ser conquistado, mas como algo a ser reverenciado e protegido. A sabedoria dos druidas abrangeu uma vasta gama de conhecimentos. Eles eram curandeiros habilidosos, usando ervas e plantas para acalmar doenças e restaurar o equilíbrio no corpo. Sua compreensão das propriedades medicinais se estendia muito além de nossa farmacopeia moderna. Eles possuíam um conhecimento íntimo passado através de inúmeras gerações, cada um druida construindo as experiências e descobertas de seus antecessores. O conhecimento não era meramente teórico. Nasceu da experiência direta, de inúmeras horas passadas observando as interações de plantas e animais, observando seus efeitos sobre o povo e a paisagem.
Essa abordagem prática para o aprendizado alimentou uma conexão profunda entre os druidas, sua comunidade e o mundo natural. Eles não eram apenas curandeiros do corpo, mas também curandeiros da alma. Eles forneceram orientação e apoio em períodos de transição, como nascimento, casamento e morte, ajudando suas comunidades a navegar pelas complexidades da vida com graça e compreensão. Seu papel na comunidade se estendeu muito além das questões espirituais. Eles agiram como juízes, consultores e professores, moldando o tecido social da vida celta. Eles ajudaram a resolver disputas, conduta ética guiada e preservaram o patrimônio cultural da comunidade. A importância de seu papel destaca a estreita relação entre vida espiritual e secular nas sociedades celtas. Central para a existência dos druidas eram os bosques sagrados. Estes não eram simplesmente coleções de árvores, eles eram templos vivos, lugares de profundo significado espiritual, onde o véu entre os reinos terrestres e espirituais parecia particularmente magro. Imagine entrar em um desses bosques, o ar grosso com perfume da madeira antiga, a luz solar manchada filtrando as folhas, uma sensação de profunda paz e tranquilidade permeando a atmosfera. Aqui, os druidas realizaram seus rituais, procuraram comunhão com o divino e compartilharam seus conhecimentos com os outros. Esses bosques não eram lugares estáticos e imutáveis, eles eram ecossistemas dinâmicos e vibrantes, refletindo ciclos em constante mudança da natureza. A conexão dos druidas com esses bosques era profundamente íntima. Eles não eram apenas visitantes, eles eram guardiões, protetores e partes integrais do ecossistema. Eles entenderam a interconectividade de todos os seres vivos dentro do bosque, o delicado equilíbrio que sustentava a vida. Eles provavelmente cultivavam plantas específicas dentro dos bosques, cuidando-as de cuidado e respeito, reconhecendo suas propriedades medicinais e espirituais. Essas práticas não eram meramente simbólicas, eles foram atos práticos que demonstraram seu profundo entendimento e mordomia do meio ambiente. Os groves não eram apenas locais de culto, eles eram bibliotecas vivas, preservando um vasto conhecimento de remédios à base de plantas, movimentos celestes e saldos ecológicos. A reverência por árvores não estava limitada apenas a carvalhos. Enquanto o carvalho ocupava um lugar especial em seus corações, os druidas reconheceram a sacralidade de um Arvores. Cada espécie possuía seu próprio simbolismo único e significado espiritual. Vilutris, com seus galhos chorosos, simbolizava tristeza e cura. Holly, com suas folhas afiadas e bagas brilhantes, representavam proteção e resiliência. Toda árvore, toda planta, toda criatura dentro do bosque, mantinha um lugar dentro de sua compreensão do mundo. Os druidas viram a interconectividade de toda a vida, reconhecendo que cada elemento contribuiu para a saúde e a harmonia geral do ecossistema. O entendimento deles se estendeu além da flora. Os druidas também observaram o movimento das estrelas e os ciclos da lua, usando seus conhecimentos para orientar as práticas agrícolas e prever eventos importantes. Suas observações não eram meramente científicas, eles eram profundamente espirituais, revelando o intrincado funcionamento do cosmos e do lugar da humanidade dentro do universo maior. Eles viram padrões e significado nos ciclos da natureza, as estações de mudança, a depilação e diminuição da lua, reconhecendo a natureza cíclica da vida, morte e renascimento. Essa consciência infundiu sua visão de mundo com profundo senso de interconectividade e respeito pela ordem natural. Ao contrário de muitas outras culturas antigas, os celtas não tinham templos elaborados construídos a partir de pedra. Seus locais de culto eram o próprio mundo natural, as florestas, os rios, as montanhas. Os druidas eram os intermediários, os intérpretes que podiam entender e se comunicar com as forças divinas que residem dentro desses espaços sagrados. O papel deles não era controlar ou manipular essas forças. Tratava-se de viver em harmonia com eles, respeitar seu poder e aprender com sua sabedoria. Eles viveram uma vida completamente integrada à natureza, traçando força, orientação e inspiração de seus ritmos e ciclos. Os druidas não eram mágicos no sentido convencional. Eles não acenavam varinhas ou lançavam feitiços, mas possuíam uma conexão poderosa com o mundo natural que lhes permitia explorar suas energias e sabedoria. Pense neles como praticantes qualificados de uma conexão profunda com a terra e o céu. Seu poder não veio do artifício, mas de uma vida inteira de observação, profunda contemplação e um profundo respeito pela interconectividade de todas as coisas. Esse respeito não era passivo, era um relacionamento ativo, de reciprocidade e entendimento mútuo. Seus ensinamentos não foram entregues através de textos escritos, pois a escrita não era comum entre os celtas desta época.
Em vez disso, o conhecimento foi transmitido por tradições orais, histórias compartilhadas em torno de incêndios crepitantes, canções cantadas sob o vasto céu noturno e rituais tocados no coração dos bosques sagrados. Essas não eram meras histórias, eles eram tradições vivas, projetadas para inspirar, ensinar e conectar a comunidade ao mundo natural. As histórias estavam em constante evolução, adaptando-se às experiências e crenças em mudança de cada geração. Eles mantiveram profunda sabedoria passada por gerações, encapsulando não apenas fatos, mas também a própria essência de sua cultura, valores e crenças. As imagens dos druidas, portanto, não devem ser de autoridade imponente, mas de sabedoria gentil, de profunda conexão com a terra, de profundo respeito por todas as criaturas da natureza. Eles eram os detentores do conhecimento antigo, os guardiões dos bosques sagrados e os guias que ajudaram suas comunidades a viver em harmonia com o mundo natural. O legado deles não se limita às páginas dos livros de história. Ressoa nos sussurros do vento através das árvores, o murmúrio dos riachos e a sabedoria silenciosa das pedras antigas. É um legado que continua a nos inspirar e nos ensinar, lembrando-nos da importância de viver em harmonia com o mundo ao nosso redor. A história dos druidas é uma prova do poder de uma profunda conexão com a natureza, um vínculo que nutria uma cultura rica e vibrante, onde a humanidade vivia como parte integrante da terra, não separada dela. Sua sabedoria continua sussurrando o vento, esperando aqueles que estão dispostos a ouvir. E isso, meu jovem leitor, é onde nossa história realmente começa. Imagine, por um momento, um mundo distante da pressa e agitação da sua vida cotidiana. Um mundo onde o som mais alto é o enferrujado suave das folhas, onde o ar é perfumado com a fragrância terrosa de agulhas de pinheiro e solo úmido, e onde a luz solar filtra através de um dossel de árvores antigas, aplaudindo o chão da floresta em um mosaico de luz e sombra. O seu é o mundo do bosque sagrado druídico, um lugar de profunda paz e tranquilidade, um santuário onde o espírito poderia encontrar consolo e renovação. Estes não eram simplesmente florestas, eles eram templos vivos, cuidadosamente escolhidos e cuidavam de lugares mantidos sagrados pelos celtas antigos. A seleção de um bosque não era arbitrária. Os druidas, com seu profundo entendimento do mundo natural, teriam procurado locais que possuíam uma energia específica, um senso de quietude e poder. Eles teriam considerado a orientação do sol e da lua, o fluxo de água nas proximidades, a presença de árvores e plantas específicas, todos os elementos que contribuem para a ressonância espiritual única do bosque. Isso não era uma questão de superstição, era uma crença profundamente de que certos locais mantinham uma conexão mais forte com o reino espiritual, lugares onde o véu entre os mundos parecia particularmente magro. As próprias árvores não eram mera vegetação. Cada espécie tinha seu próprio significado, aumentando o ambiente geral e a tapeçaria espiritual do bosque. O poderoso carvalho, é claro, reinou supremo, sua força e longevidade espelhando o espírito duradouro dos celtas. Mas outras árvores fizeram seu papel, cada uma contribuindo para o senso geral de sacralidade. A bétula delgada, seus galhos delicados que atingem o céu, podem ter simbolizado pureza e graça. O rolle, com suas bagas vibrantes contrastando contra suas folhas espinhosas, pode ter representado proteção e resiliência contra a dureza do inverno. Mesmo plantas aparentemente humildes tinham significado, talvez significando propriedades medicinais específicas ou significados simbólicos relacionados à cura ou crescimento espiritual. A experiência sensorial de entrar em um bosque sagrado foi profundamente importante. O ar estaria vivo com sons sutis da natureza, as folhas sussurros, o murmúrio suave de um riacho próximo, o chiurear de pássaros, o chamado distante de um pássaro de presa circulando alto acima. O cheiro de terra úmida, folhas em decomposição e o aroma distinto de várias árvores e plantas teriam enche as narinas, criando uma experiência verdadeiramente imersiva e sensorial. A luz solar manchada filtrando através das folhas teria pintado o piso da floresta em padrões de luz e sombra, criando uma atmosfera serena e contemplativa. Dentro desses espaços sagrados, os druidas teriam conduzido seus rituais e cerimônias. Esses não eram grandes espetáculos, mas práticas contemplativas e focadas no interior. Imagine-os, não como performances dramáticas, mas como momentos silenciosos de conexão com o mundo natural e as energias espirituais incorporadas. Algumas cerimônias podem ter envolvido meditação e contemplação sob os ramos do grande carvalho, buscando orientação e inspiração da sabedoria da árvore antiga. Outros podem ter se concentrado nas práticas de cura, utilizando as propriedades medicinais das plantas dentro do bosque para restaurar o equilíbrio e o bem-estar. Outros ainda podem ter sido centrados na observação dos movimentos celestes, rastreando os padrões das estrelas e da lua, ligando o reino terrestre aos ritmos do cosmos.
O foco sempre estava na paz, tranquilidade e uma profunda comunhão com a sacralidade do ambiente circundante. Os rituais não eram sobre controlar ou manipular a natureza. Eles estavam se alinhando com seus ritmos e buscando uma compreensão mais profunda de sua sabedoria. Os groves não eram locais de medo ou apreensão. Eles eram refúgios, locais de segurança e espaços para conexão com o divino e entre si. Considere, por exemplo, a reunião de ervas para fins medicinais. Isso não era apenas uma tarefa, foi um ato de reverência, uma comunhão com as próprias plantas. Os druidas teriam abordado cada planta com respeito, reconhecendo seu poder e reconhecendo seu valor intrínseco. O ato de colheita era um ritual em si, garantindo que fosse feito de forma sustentável, minimizando qualquer dano à planta ou ao seu ecossistema. Essa abordagem demonstra uma profunda compreensão da interconectividade de todos os seres vivos, um conceito central para a visão de mundo druídica. A criação e manutenção do próprio bosque foi um ato de mordomia. Os druidas não teriam permitido que a natureza fizesse seu curso. Eles teriam cuidadosamente o bosque, garantindo sua saúde e vitalidade. Isso pode ter envolvido podando certas árvores para incentivar seu crescimento, limpando a vegetação rasteira para manter a luz solar ou plantar novas mudas para substituir mais antigas. Arvores. Suas intervenções não foram atos de dominação, mas expressões de cuidado e respeito, demonstrando uma profunda compreensão do equilíbrio ecológico e as delicadas relações entre plantas, animais e meio ambiente. Os druidas viram seu papel não como separados da natureza, mas como parte integrante dela. Eles eram guardiões do bosque, não seus proprietários. Suas ações foram guiadas por um profundo senso de responsabilidade, garantindo o bem-estar do ecossistema para gerações futuras. Essa perspectiva contrasta fortemente com as atitudes modernas em relação à natureza, onde é frequentemente vista como um recurso a ser explorado, em vez de uma entidade viva para ser respeitada e protegida. A atmosfera do bosque teria contribuído significativamente para sua tranquilidade. A luz suave filtrando através das folhas, o enferrujado suave das folhas, o murmúrio de um riacho, as canções dos pássaros, tudo criou um ambiente propício à contemplação e meditação. Essa imersão sensorial promoveu uma sensação de paz e tranquilidade, permitindo que os indivíduos se conectassem com o eu interior e comuniquem com as energias espirituais do meio ambiente. O bosque sagrado, portanto, não era apenas um lugar de ritual e cerimônia, era uma personificação viva da visão de mundo druídica. Era um microcosmo do universo, refletindo a interconectividade de todos os seres vivos e a natureza cíclica da vida, morte e renascimento. Era um lugar onde os indivíduos podiam encontrar consolo, paz e uma conexão mais profunda com o divino, lembrando-os de seu lugar dentro do cosmos maior. E é nesse cenário tranquilo, no coração das bosques sussurros, que o verdadeiro espírito da sabedoria druídica residia, sussurrando segredos para aqueles que sabiam ouvir. Os druidas não eram simplesmente padres, eles eram ecologistas profundamente aprendidos, séculos antes de seu tempo para entender a interconectividade de todos os seres vivos. Sua sabedoria não se limitou a pronunciamentos enigmáticos ou rituais elaborados, foi tecida no tecido de suas vidas diárias, expressa através de um profundo respeito pelo mundo natural e uma filosofia simples, mas poderosa de viver em harmonia com ele. Esse entendimento não era filosofia abstrata, era conhecimento prático, transmitido por gerações, incorporado em histórias e ações cotidianas. Um dos princípios druídicos mais fundamentais foi a interconectividade de toda a vida. Eles viram a natureza não como uma coleção de entidades separadas, mas como uma vasta e intrincada rede, onde cada elemento, plantas, animais, humanos e até o clima, desempenhava um papel vital. Os danos a uma parte da web inevitavelmente impactaram os outros. Esse conceito, tão crucial para o entendimento ecológico moderno, foi central para o pensamento druídico e manifestado em suas práticas. Considere, por exemplo, sua abordagem à silvicultura. Os druidas não viam árvores como meros recursos a serem explorados. Em vez disso, eles os viram como seres sencientes, essenciais para a saúde e o bem-estar do ecossistema. Sua gestão de florestas não era sobre maximizar a produção de madeira, mas garantir a saúde e a biodiversidade a longo prazo da floresta. Eles entenderam a importância da colheita sustentável, garantindo que as árvores fossem derrubadas de seletiva e responsabilidade, permitindo que a floresta se regenere naturalmente. Eles cuidadosamente nutriram jovens mudas, entendendo que o futuro da floresta dependia de sua sobrevivência. Isso não foi simplesmente uma abordagem prática, era um reflexo de sua profunda conexão espiritual com as árvores e todo o ecossistema florestal. Seu entendimento se estendeu além das árvores para todo o espectro do mundo natural.
Os animais não eram apenas fontes de alimentos ou objetos de caça, mas partes integrais do ecossistema, cada uma desempenhando seu papel no grande esquema das coisas. Os druidas entenderam a importância da biodiversidade e o delicado equilíbrio dentro do mundo natural. Eles teriam respeitado a caça dos animais, mas praticou-o com moderação e cuidado, sempre atento ao impacto no ecossistema mais amplo. Histórias foram usadas para ilustrar a importância desse delicado equilíbrio. Por exemplo, uma história pode explicar como a ausência de um certo pássaro pode levar a uma superpopulação de um inseto específico, prejudicando as culturas e interrompendo o equilíbrio da floresta. O mesmo respeito se estendeu às plantas. As ervas não eram apenas ingredientes para poções e medicamentos, eles eram entidades vivas com suas próprias propriedades e papéis vitais na rede ecológica. O conhecimento dos druidas sobre a medicina à base de plantas era profundo, mas sua abordagem sempre estava enraizada na reverência e respeito. Eles escolheram plantas com cuidado, garantindo não esgotar seus números e sempre agradeceram pelas propriedades de cura da planta. As histórias foram tecidas em suas práticas, como as do ancião, explicando as propriedades medicinais de plantas específicas e o tempo e os métodos apropriados de colheita para garantir que continuassem a prosperar. Essa reverência pela natureza não se limitou apenas ao ambiente físico, estendeu-se aos próprios ciclos naturais. Os druidas observaram os ritmos das estações, entendendo a natureza cíclica da vida, morte e renascimento. Seu calendário estava profundamente conectado ao mundo natural, marcando solstícios e equinócios com cerimônias que comemoram a virada do ano. Essas celebrações não foram simplesmente eventos festivos, eles foram oportunidades de se reconectar com os ritmos cíclicos da natureza, reforçando sua compreensão da interconectividade de todas as coisas. Por exemplo, o solstício de inverno, marcando o retorno da luz do sol, foi um momento de renovação e esperança, um lembrete de que, mesmo após a escuridão do inverno, a vida acabaria por voltar. Esse entendimento holístico da natureza permeava todos os aspectos da vida druídica. Sua educação estava profundamente enraizada no estudo da natureza, incentivando os jovens a observar o mundo ao seu redor, aprender com os ritmos das estações e entender as relações entre espécies diferentes. As crianças foram ensinadas a identificar plantas e animais, entender seus comportamentos e reconhecer sua importância dentro do ecossistema. Os druidas usariam narrativas simples para reforçar essas lições, muitas vezes usando o mundo natural como cenário de seus contos de coragem, sabedoria e a importância de viver em harmonia com a terra. Por exemplo, a história do carvalho que resistiu à tempestade, destacando a importância da resiliência, ou a história dos pássaros que migram para terras mais quentes, demonstrando a importância de se adaptar à mudança. Um método particularmente eficaz de ensino foi através da observação. As crianças seriam incentivadas a passar um tempo na natureza, observando as interações entre diferentes plantas e animais. Eles podem ser solicitados a assistir como uma aranha constrói sua web, maravilhada com o design intrincado e a habilidade inerente da aranha. Ou eles aprenderiam como uma abelha reúne pólen e a importância das abelhas nas plantas polinizadoras. Eles observariam os padrões de migração em pássaros e animais, entendendo o papel do instinto e da sobrevivência. Essas observações não eram passivas, eles eram oportunidades de aprendizado e compreensão. Os druidas guiariam as observações das crianças, incentivando-as a fazer perguntas, fazer conexões e desenvolver uma compreensão da intrincada teia da vida. As lições aprendidas não eram apenas sobre fatos, eles eram sobre promover um profundo respeito pela natureza e um senso de responsabilidade por protegê-la. Histórias foram usadas para reforçar as lições, criando impressões duradouras. Por exemplo, uma história pode descrever os efeitos devastadores da poluição de um rio, destacando a importância de proteger os recursos hídricos. Ou uma história pode ilustrar as consequências das plantas exageradas, enfatizando a necessidade de práticas sustentáveis. O legado da sabedoria druídica não se limita ao passado distante. Suas lições simples, porém profundas, sobre a interconectividade da natureza e a importância de viver em harmonia com o meio ambiente, continuam sendo surpreendentemente relevantes hoje. À medida que enfrentamos os desafios das mudanças climáticas e da degradação ambiental, a sabedoria dos druidas oferece uma perspectiva valiosa, lembrando-nos de nossa responsabilidade de cuidar do planeta e viver de forma sustentável. Sua reverência pela natureza, sua abordagem holística da vida e seus métodos simples e eficazes de educação ambiental fornecem um exemplo poderoso para seguirmos, garantindo a saúde e a vitalidade do nosso planeta para as próximas gerações. Os bosques sussurros, com sua antiga sabedoria, ainda realizam lições valiosas para nós hoje, se ao menos ouvimos com cuidado suficiente.
Os ecos dessas lições ressoam através dos tempos, lembrando-nos que nosso destino está inextricavelmente ligado ao bem-estar do mundo natural. Assim como os druidas entendem, nosso futuro depende de nosso respeito pela Terra e nosso compromisso de viver em harmonia com ele. O profundo respeito dos druidas pela natureza se estendeu além do elemento individual. NTS do ecossistema para abranger os ciclos e ritmos maiores do mundo natural. Suas vidas estavam intimamente entrelaçadas com a virada das estações, um ritmo que eles celebraram através de 4 grandes festivais, cada um marcando uma transição significativa na jornada do ano. Esses festivais não eram apenas ocasiões para banir e alegria, eles eram eventos profundamente espirituais, representando uma profunda conexão entre os mundos humanos e naturais, e refletindo a natureza cíclica da vida, morte e renascimento. Eles ofereceram oportunidades de vínculo comunitário, reflexão e renovação, reforçando o entendimento compartilhado da interconectividade de todas as coisas. O primeiro desses festivais significativos, Samhain, pronunciado Samhain, caiu por volta de 31 de outubro, marcando o fim da estação da colheita e o início do inverno. Imagine a cena, o ar nítido e carregando perfume de fósforo de woods e as folhas em decomposição. As frutas e vegetais finais, cuidadosamente reunidos, são trazidos para a longa comunal, suas cores vibrantes um forte contraste com os dias de escurecimento. Uma sensação palpável de antecipação e reflexão está pendurada no ar, uma mistura de gratidão pela recompensa recebida e preparação para o desafio do inverno. Samhain não era um tempo de pavor, como sugerem algumas interpretações modernas. Em vez disso, foi um momento de introspecção e lembrança silenciosa, semelhante a um festival de colheita, com foco em honrar os espíritos dos que partiram e mostrar gratidão pelas bênçãos do ano. As famílias se reuniam, compartilhando histórias e lembranças, e a comunidade participava de um banquete comunitário, garantindo que ninguém ficasse sem sustento durante os meses magros que se aproximavam. As chamas tremeluzentes das fogueiras, lançando sombras dançantes nos rostos dos celebrantes, criaram uma atmosfera mágica de experiência compartilhada e calor coletivo, literal e figurativamente. Os sons de risadas e histórias compartilhadas se misturaram com o estalido do fogo, formando uma tapeçaria auditiva única de harmonia comunal. Os aromas de carnes assar e vegetais sazonais penduram no ar, uma prova da recompensa da temporada e uma promessa de sustento futuro. Seguindo Samhain, a paisagem se retirou para o sono do inverno, aguardando o despertar lento da primavera. Imbolc, pronunciado Imbolc, caindo por volta de 1º de fevereiro, marcou essa transição. Não foi uma celebração da chegada completa da primavera, mas as primeiras dicas de sua promessa, os crescentes sinais de vida sob o cobertor do inverno. Imagine a cena, o ar ainda mantém um frio, mas uma luz mais suave agora filtra pelos galhos nus das árvores. Os primeiros brotos da primavera emergem da terra que descongeia, dicas verdes tentativas cutucando o solo gelado. Este festival celebrou a promessa de renovação, um ressurgimento da energia após a quietude do inverno. Era o momento de honrar a vida em brotamento dentro da terra aparentemente estéril. O Imbolc era frequentemente associado ao Brigid, uma deusa celta ligada à lareira, fogo, poesia e cura. As celebrações podem envolver rituais de purificação simbólica, usando água e fogo, e a criação da Cruz de Brigid, uma bela efígie de palha de esperança e otimismo. O ar zumbiria com a antecipação de um dia mais iluminado pelo sol, e as histórias de novos começos seriam contadas em torno de lareiras aconchegantes, seu calor refletindo a crescente luz do sol que retorna. Jogos e reuniões simples serviram como catalisadores suaves para títulos comunitários, o riso de crianças ecoando no ar de gelo. Em 1º de maio, a terra floresceu em uma profusão de cor e vida. Beltane, pronunciado Beltane, marcou esse renascimento vibrante, uma celebração da paixão, fertilidade e a energia vibrante da estação de crescimento. Pense na cena, uma tapeçaria vibrante de verde, pontuada pelas cores brilhantes das flores silvestres em plena floração. O ar ressoa com o zumbido das abelhas, as canções dos pássaros e o enferrujado suave das folhas na brisa quente. Foi uma celebração alegre da nova vida, do crescimento crescente e da promessa de abundância. Beurane fogueiras, maiores e mais vibrantes que as de Samhain, simbolizavam a fertilidade da terra e o poder do sol. Os casais dançavam em torno dessas chamas, simbolicamente unidas em uma celebração de paixão e renovação. Era um momento de banquete comunitário e folia, um tempo para celebrar a energia da vida e o potencial de novos começos. Os sons da música e do riso encheram o ar, uma mistura de instrumentos e alegria despreocupada, fazendo cinto. Um dos festivais mais exuberantes do ano celta.
Os cheiros de pão recém-assado e carnes temperadas se misturavam com as flores perfumadas da primavera, criando uma experiência sensorial vibrante e intoxicante. O ciclo continuou atingindo seu pico com Lugnasad, pronunciado Lou Nassá, caindo por volta de 1º de agosto. Este festival foi uma celebração do pico da abundância de verão, um festival de colheita com foco no culminar bem-sucedido do trabalho duro do ano agrícola. Imagine isto: campos dourados de trigo que se estendem até onde os olhos podem ver, pesados com grãos amadurecidos. O ar está quente e cheio de aromas de feno recém-cortado e frutas maduras. Lugnasad foi um tempo de gratidão pela colheita abundante, um tempo para agradecer os presentes da terra e celebrar a conclusão bem-sucedida da estação de crescimento. Também foi associado a Lug, um deus celta de luz, habilidade e colheita. As celebrações envolveram jogos competitivos e eventos atléticos, mostrando as habilidades e a força da comunidade e comemorando a força e a resiliência necessárias para garantir uma colheita bem-sucedida. Os sons de multidões aplaudindo se misturaram com o baque rítmico de concursos atléticos, criando uma energia vibrante. Os gostos da colheita eram centrais: peças cozidas com ingredientes sazonais e refeições saudáveis compartilhadas entre amigos e familiares. Esses 4 festivais, Samhain, Imbolc, Beltane e Lugnasad, não foram eventos estáticos, mas comemorações vivas que se adaptaram ao longo do tempo, refletindo as necessidades e crenças em mudança das comunidades que as observaram. Seu princípio central, no entanto, permaneceu constante: uma conexão profunda com o mundo natural e uma compreensão dos ritmos cíclicos da vida. Esses festivais não eram apenas reuniões sociais, eles foram oportunidades para reafirmar essa conexão, fortalecendo os títulos comunais e fornecendo uma estrutura para valores e crenças compartilhadas. Os vibrantes detalhes sensoriais de cada festival, as vistas, sons, cheiros e gostos, deram para criar memórias duradouras e reforçar a importância de viver em harmonia com os ritmos da natureza, um legado que continua a ressoar conosco hoje. Os ecos dessas celebrações antigas oferecem uma lição valiosa: apreciar os ciclos da vida, expressar gratidão pela recompensa da terra e encontrar alegria nos ritmos do mundo natural, um lembrete da rica tapeçaria da vida entrelaçada com as próprias estações. O próprio ato de celebrar esses festivais promoveu um profundo respeito pelo meio ambiente e destacou o papel crucial da interação e comunidade humana, um poderoso testemunho da interconectividade de todas as coisas. Capítulo 2: Mitos e lendas dos druidas. A profunda conexão dos druidas com o mundo natural não era apenas expressa através de seu calendário de festivais, permeia o próprio ser, influenciando suas crenças, práticas e as histórias que eles contaram. Essas histórias, passadas por gerações, não eram mero entretenimento. Eles eram veículos para ensinar lições morais, explicar fenômenos naturais e incutir um profundo respeito pelo meio ambiente. Muitos mitos envolviam animais, plantas e forças naturais, personificando-os com características semelhantes a seres humanos e imbuindo-os com significados simbólicos. Uma história particularmente cativante conta sobre a árvore de Rovan, uma árvore profundamente reverenciada pelos celtas. O Rovan, ou cinzas da montanha, com suas bagas vermelhas brilhantes, não era simplesmente uma árvore bonita, era um protetor poderoso, que se acredita afastar os maus espíritos e infortúnios. As lendas descrevem como os galhos de Rovan, imbuídos de propriedades mágicas, poderiam desviar os ataques e proteger os viajantes contra danos. As crianças costumavam ser informadas das habilidades de proteção de Rovan, incentivando-as a tratar a árvore com respeito e apreciar sua força e resiliência. A história enfatiza a interdependência entre humanos e natureza, destacando a importância de reconhecer o poder e a beleza inerentes encontrados no mundo natural. As imagens vibrantes da árvore Rovan, seus aglomerados de bagas brilhando no cenário de uma floresta escura, criam uma história visual convincente, inspirando maravilha e respeito pelas qualidades únicas da árvore. Outra história encantadora centrada nos espíritos travessos e brincalhões conhecidos como Aoife, pronunciado Efa, geralmente descreveu como pouco pessoas que habitam as florestas e os campos. Esses espíritos, embora às vezes problemáticos, eram geralmente considerados benevolentes. Eles eram guardiões das florestas. Sua presença é um sinal de um ecossistema saudável e próspero. Histórias da Aoife frequentemente envolviam crianças que as encontrando sua natureza lúdica e as possíveis consequências da natureza desrespeitadora. Um conto pode contar como uma criança que danificou descuidadamente uma flor era gentilmente, mas firmemente repreendeu por uma Aoife, que mostrou à criança a importância de cuidar de plantas e animais. A lição é sutil, mas profunda. A responsabilidade pela natureza é crucial para manter o equilíbrio e a harmonia.
A Oif, com suas travessuras divertidas e orientações gentis, incorporam a energia e a magia inerentes ao mundo natural, tornando os personagens envolventes nas histórias das crianças que ensinam lições valiosas sobre a administração ambiental. Os celtas também mantiveram uma profunda reverência pelos animais, cada um com seu próprio significado simbólico único. O majestoso veado, com seus impressionantes chifres, representava a força, nobreza e o poder da natureza. As histórias podem descrever um veado que lidera os viajantes perdidos para a segurança, destacando a conexão do animal com o mundo espiritual e seu papel como protetor. Da mesma forma, a coruja, frequentemente associada à sabedoria e previsão, figurou proeminentemente no folclore celta. Histórias sobre corujas frequentemente envolviam-lhes aparecendo como mensageiros ou guias, entregando mensagens importantes ou ajudando os necessitados. Essas narrativas enfatizaram a sabedoria de observar e aprender com o mundo natural, demonstrando que mesmo as menores criaturas possuem suas próprias ideias. A imagem de um veado com seus majestosos chifres, ou uma coruja sábia empoleirada em um ramo, cria imagens poderosas e inesquecíveis na mente de uma criança, enriquecendo sua compreensão do simbolismo associado a esses animais. O elemento da água desempenhou um papel vital na espiritualidade celta, como rios, lagos e nascentes eram considerados espaços sagrados, muitas vezes habitações de espíritos poderosos. Muitas histórias envolviam poços ou fontes mágicas, cujas águas possuíam poderes de cura ou mantinham a chave para segredos ocultos. Os contos podem retratar crianças descobrindo esses locais ocultos, encontrando seres mágicos ou aprendendo lições valiosas sobre coragem, perseverança e respeito pelo mistério do mundo natural. Essas histórias enfatizam a importância de tratar a água com respeito, destacando seu papel vital na sustentação da vida. As imagens da água cristalina que fluem sobre pedras lisas, ou as profundezas misteriosas de um poço mágico, todas contribuem para a magia de contar histórias, melhorando a narrativa e promovendo uma apreciação mais profunda pelo significado da água. Além de animais e plantas individuais, muitos mitos celtas giravam em torno de fenômenos naturais, como o Sol, a Lua e as estrelas. O Sol, uma fonte de vida e energia, era frequentemente personificado como uma divindade poderosa, cujos movimentos influenciaram o crescimento das culturas e os ritmos da vida. As histórias podem se concentrar na jornada do Sol pelo céu, ensinando às crianças sobre o passar do tempo, as estações de mudança e a natureza cíclica da vida. Da mesma forma, a Lua, com suas fases em constante mudança, era um símbolo de mistério e transformação. Histórias com a Lua frequentemente envolviam viagens à noite, encontros com criaturas noturnas e explorações do mundo além do comum. Essas histórias geralmente apresentavam a jornada de um protagonista pela escuridão para alcançar a iluminação, promovendo um sentimento de admiração e emoção no jovem ouvinte. O Sol, um símbolo vibrante da vida e energia, ou a Lua misteriosa e transformadora, cria imagens vívidas e cativantes, cativando mentes jovens e estimulando sua imaginação. Os celtas também usaram histórias para explicar eventos naturais, como tempestades e arco-íris. Uma tempestade, embora potencialmente assustadora, também foi vista como uma força poderosa da natureza, um lembrete da natureza imprevisível da vida. As histórias geralmente descreviam uma criança navegando em uma tempestade, aprendendo lições valiosas sobre resiliência, adaptabilidade e encontrando coragem em situações difíceis. Os arco-íris, com suas cores vibrantes, mantinham significado mágico, frequentemente associado ao reino dos deuses ou à conexão entre a terra e os céus. A exploração da criança do mundo natural, seja uma tempestade ou um arco-íris, geralmente leva a uma compreensão mais profunda do mundo ao seu redor, promovendo uma sensação de reverência e respeito pelas forças da natureza. Em resumo, os mitos e lendas celtas, cuidadosamente adaptados para o público jovem, oferecem uma rica tapeçaria de narrativa que combina aventuras mágicas com lições morais atemporais. Essas histórias não são simplesmente contos de fadas, eles são janelas em uma visão de mundo profundamente conectada ao mundo natural, incentivando as crianças a observar, apreciar e respeitar as maravilhas de seu ambiente. As histórias, ricas em imagens visuais e linguagem simples, visam promover um amor pela natureza, inspirar curiosidade e instilar um senso de responsabilidade em relação ao meio ambiente, enquanto fornecem narrativas encantadoras adequadas para contar histórias. Cada história é um lembrete suave da sabedoria antiga incorporada nas tradições celtas, um legado que continua a ressoar conosco hoje. A força das narrativas está em sua capacidade de envolver a imaginação das crianças, enquanto tece sutilmente em lições valiosas da vida. A combinação de aventuras cativantes e orientação moral forma uma narrativa convincente para jovens leitores, acendendo sua curiosidade e fornecendo impressões duradouras.
O mundo dos druidas, como retratado em sua arte e os remanescentes de sua cultura, é um mundo rico em simbolismo. Esses símbolos não eram apenas decorativos, eles eram poderosas representações visuais de suas crenças, valores e conexão com o mundo natural. Para as mentes jovens, entender esses símbolos desbloqueia uma apreciação mais profunda pelo mundo espiritual dos druidas. Vamos explorar alguns dos símbolos mais comuns e evocativos. Um dos símbolos mais proeminentes da arte celta é a espiral. Esses padrões em turbilhão, aparecendo em tudo, desde esculturas intrincadas em pedras a tecidos delicadamente tecidos, não eram apenas esteticamente agradáveis, eles tinham profundo significado simbólico. Para as crianças, podemos explicar a espiral como uma representação visual do crescimento, bem como a maneira como as hastes de uma planta espiralam para cima em direção ao sol. É um símbolo dinâmico sugerindo movimento contínuo, mudança e a natureza cíclica da própria vida, nascimento, crescimento, morte e renascimento. Imagine uma pequena semente se desenrolando em um magnífico carvalho, seus galhos pegando o céu em uma bela espiral. Esse padrão cíclico representa o ciclo contínuo da vida e sua constante renovação, um conceito facilmente apreendido por mentes jovens. A espiral também representa a jornada da alma, um processo contínuo de aprendizado e evolução, sempre se desenrolando e se expandindo. A natureza hipnotizante da própria espiral convida as crianças a contemplar esses significados mais profundos, promovendo um sentimento de admiração e curiosidade. Suas imagens simples, porém poderosas, tornam-as uma ferramenta envolvente para apresentar às crianças ao conceito abstrato de tempo cíclico e crescimento espiritual. Outro símbolo significativo é o nó. Designs intrincados de nós adornam numerosos artefatos celtas, de intrincados metais a pedras lindamente esculpidas. Ao contrário das linhas simples, os nós representam interconectividade, a complexa rede de relacionamentos que une todas as coisas. Para as crianças, isso pode ser explicado como uma representação visual da família e da amizade, como todos estamos conectados, parte de um todo maior. Considere uma árvore genealógica, seus galhos entrelaçados e se estendem para fora, cada membro conectado aos outros através da história compartilhada e laços de amor. Os padrões complexos de nós celtas simbolizam a unidade e a força encontradas em tais conexões. Os druidas viram o mundo como uma tapeçaria lindamente entrelaçada, com todos os elementos conectados a todos. Cada fio no nó representa um aspecto diferente da existência, seja o mundo natural, o reino espiritual ou a experiência humana. Os projetos intrincados incentivam as crianças a pensar na intrincada rede de conexões que existem no mundo e na importância de manter essas conexões. Assim como um nó é mais forte que um único fio, também é mais forte a comunidade que suas partes individuais. As árvores, particularmente tipos específicos, mantinham imenso significado para os druidas. O carvalho, por exemplo, foi considerado sagrado, um símbolo de força, sabedoria e longevidade. Sua presença poderosa, sua capacidade de suportar as tempestades e sua longa vida útil contribuíram para seu poder simbólico. Às crianças podem ser contadas histórias do Oak King, uma figura poderosa que representa a força e a resiliência da natureza. A árvore de carvalho proporcionou abrigo, sustento e uma conexão com a terra, incorporando a sabedoria e o poder duradouro da própria natureza. Os druidas se reuniam sob seus ramos, realizando rituais e buscando orientação. A presença majestosa do carvalho instilaria uma sensação de reverência e respeito em jovens observadores, PR, omotando uma conexão mais profunda com o mundo natural. O carvalho, um símbolo de força, resiliência e crescimento, serve como um exemplo inspirador de poder duradouro, demonstrando o ciclo contínuo da vida. A árvore do teixo, por outro lado, representava a imortalidade e o ciclo da vida e da morte. Sua natureza duradoura, mesmo após a morte, ressoou profundamente com a compreensão dos druidas sobre a natureza cíclica da existência. Sua longa vida útil, muitas vezes centenas de anos, representava a eternidade do espírito, a persistência da vida além da morte física. As crianças podem ser apresentadas ao conceito de jornada da alma, talvez usando a imagem da longevidade da árvore do teixo como um símbolo da essência duradoura do espírito. A natureza sempre verde do teixo simboliza a continuidade da vida, e a imagem de suas agulhas adornando graciosamente seus galhos acrescenta um toque de mística à sua presença temporal. Este símbolo oferece uma introdução suave ao conceito complexo de morte e renascimento, um conceito de que as mentes jovens podem achar difíceis de entender completamente, mas podem ser mais compreensíveis com as associações visuais certas. Além dessas árvores específicas, o conceito da própria árvore tinha um significado poderoso.
As árvores, com suas raízes chegando à terra e seus galhos se estendendo em direção ao céu, simbolizavam a conexão entre os reinos terrestre e espiritual. Eles serviram como uma ponte visível entre os dois mundos, conectando o mortal e o imortal. A imagem da árvore, estendendo-se da terra aos céus, evoca um senso de conexão com o mundo espiritual. Essa conexão ajuda a criança a entender o relacionamento próximo do druida com a natureza e sua profunda reverência por seu poder. O uso desses símbolos não se limitou a contextos religiosos. Eles estavam profundamente incorporados na vida cotidiana, aparecendo em roupas, ferramentas e até habitações. Esse uso generalizado reforça sua importância na visão de mundo dos druidas e sua poderosa influência em sua sociedade. A presença constante desse símbolo serviu como um lembrete constante da interconectividade de todas as coisas e da importância de viver em harmonia com a natureza. A natureza visual desses símbolos os tornava facilmente entendidos e acessíveis até para os membros mais jovens da sociedade, tornando esse aspecto vital da visão druídica do mundo facilmente entendida pelas crianças. É importante lembrar que a interpretação desses símbolos pode variar, e nem todas as interpretações são definitivas. O poder desses símbolos está em sua capacidade de inspirar maravilha e contemplação. Assim como os druidas usaram esses símbolos para expressar suas crenças, podemos usá-los para ajudar as crianças a explorar sua própria compreensão do mundo, conectando-as aos significados mais profundos dos símbolos. Ao compartilhar essas histórias e explicações de maneira acessível, podemos ajudar as mentes jovens a apreciar a rica herança cultural e a profundidade espiritual do antigo mundo celta. O poder duradouro desses símbolos continua a ressoar hoje, lembrando-nos a conexão duradoura entre humanidade e natureza. Apresentar esses símbolos através de histórias envolventes permite que as crianças experimentem sua maravilha e mergulhem no mundo místico do antigo povo celta, promovendo uma apreciação por sua profunda conexão com a natureza e seu profundo simbolismo. A integração desses símbolos na narrativa ajuda a solidificar seu significado e criar conexões memoráveis para as crianças. Imagine uma história em que um jovem protagonista segue um caminho em espiral em uma floresta mística, encontrando várias criaturas e superando os desafios enquanto viajam em direção à autodescoberta. Ou um conto em que um grupo de crianças desvenda um nó complexo, revelando um segredo oculto sobre a história de sua comunidade. Esses tipos de narrativas transformam conceitos abstratos em experiências tangíveis, tornando o aprendizado divertido e envolvente. Em essência, os símbolos da arte celta não são apenas fotos bonitas. Eles são janelas em uma visão de mundo que valoriza a interconectividade, a natureza cíclica da vida e a profunda relação entre humanidade e natureza. Ao entender esses símbolos, as crianças podem apreciar melhor a rica tapeçaria da cultura celta e sua profunda conexão com o mundo natural, uma conexão que continua a inspirar admiração e admiração até hoje. O legado duradouro dos druidas não é encontrado apenas em seus mitos e lendas, mas também no poder duradouro de seus símbolos, que continuam a falar conosco em milênios, nos convidando para contemplar os mistérios mais profundos da vida e da natureza. Sua simplicidade, sua elegância e sua capacidade de representar conceitos profundos os tornam ferramentas ideais para introduzir mentes jovens às maravilhas da cultura e espiritualidade celta. O mundo dos druidas não era povoado apenas por humanos e árvores. Uma rica tapeçaria de criaturas mágicas habitava as florestas, rios e colinas, coexistindo ao lado do povo e moldando suas crenças e histórias. Esses seres, geralmente retratados em arte celta e sussurrados no folclore, nem sempre eram os monstros temíveis da fantasia moderna. Em vez disso, eram frequentemente entidades travessadas, prestativas ou até profundamente espirituais, refletindo a reverência dos druidas pelo mundo natural e seus inúmeros habitantes. As fadas, talvez as mais conhecidas das criaturas mágicas celtas, raramente são retratadas como maliciosas nos relatos tradicionais. Em vez disso, eles são retratados como seres pequenos e etéreos que habitam o mundo natural, geralmente associados a locais específicos, como árvores antigas ou piscinas cintilantes. Seu poder é sutil, expresso através da manipulação da própria natureza, uma brisa suave, as súbitas flores de uma flor, o brilho da luz na floresta. As histórias contam sobre encontros com essas criaturas, geralmente envolvendo atos de bondade ou travessuras, destacando a importância de respeitar seu reino e tratá-las com cortesia. Uma criança pode tropeçar em um anel de fada em um prado dado sol, um círculo de cogumelos marcando um espaço sagrado e se vê atraído por um mundo de beleza delicada e magia escondida. Esses encontros raramente são retratados como aterrorizantes, oferecendo um vislumbre de um mundo misterioso e maravilhoso. As imagens envolveriam asas delicadas, cores iridescentes e um senso sutil de charme de outro mundo.
O conceito de poder da fada está frequentemente ligado à natureza cíclica da vida, espelhando a compreensão do mundo dos druidas. Sua presença é um lembrete do delicado equilíbrio da natureza e da importância de manter a harmonia com o meio ambiente. As histórias podem explicar como negligenciar o povo da fada, por exemplo, danificar suas habitações ou roubar suas lojas, pode levar a um infortúnio ou a uma interrupção da ordem natural. Por outro lado, mostrar respeito e cuidado convidariam seu favor, talvez através de uma colheita abundante ou um golpe de boa sorte. Isso ensina às crianças a importância da reciprocidade e respeitando todos os seres vivos, promovendo um senso de responsabilidade em relação ao meio ambiente. Os duendes, por outro lado, são frequentemente retratados como figuras solitárias, protegendo seus tesouros ocultos dentro da terra. Enquanto eles têm uma reputação de truques, suas ações geralmente não são malévolas. Em vez disso, eles são frequentemente retratados como guardiões do conhecimento antigo ou dos detentores de segredos escondidos no mundo natural. A imagem de um duende, um homem minúsculo e enrugado em roupas remendadas, guardando sua panela de ouro no final de um arco-íris, está profundamente arraigada no folclore celta, provocando curiosidade e um senso de aventura. As histórias geralmente se concentram na busca pelo ouro do duende, simbolizando a busca por sonhos indescritíveis ou a busca de objetivos pessoais. Mas a busca é frequentemente tão importante quanto o próprio ouro, incentivando as crianças a abraçar a jornada e apreciar os desafios ao longo do caminho. A busca para encontrar o ouro do duende geralmente é enquadrado não como ganância, mas como uma jornada de descoberta, lembrando as crianças que a persistência e o trabalho duro são valores importantes, mesmo que o pote de ouro permaneça ilusório. As histórias podem não ter uma conclusão definitiva, mas servem como lições valiosas da vida. Isso se alinha à reverência dos druidas pelo mundo natural e à natureza cíclica da vida, onde o esforço e o aprendizado são tão importantes quanto o ganho material. Selkis, outra criatura enigmática do folclore celta, mistura os mundos dos humanos e da natureza de uma maneira bonita e pungente. Esses seres, frequentemente descritos como marchazes de forma, possuem uma dualidade única. Eles fazem a transição entre a forma de um selo no mar e o de um humano em terra. Suas histórias frequentemente envolvem amor e perda, geralmente destacando a importância da conexão emocional e os conflitos que podem surgir entre diferentes mundos. Um Selkie pode se apaixonar por um humano, mas sua natureza os obriga a retornar ao mar, levando uma narrativa de sacrifício e desejo agridoce. Esses contos não têm como objetivo assustar crianças, mas sim apresentá-las às complexidades das relações humanas e ao poder de saudade e perda. A natureza transformadora de Selkis reflete a reverência dos druidas pelos aspectos cíclicos da natureza e da vida. A capacidade do Selkie de mudar de forma incorpora as transformações que ocorrem ao longo da vida, enfatizando a constante mudança e a fluidez da existência. O retorno do Selkie ao mar pode ser interpretado como um retorno à verdadeira natureza de alguém, uma representação simbólica de adotar a identidade de alguém e o ciclo das transições da vida. Essa metáfora sutil ajuda as crianças a entender e abraçar as mudanças que são inevitáveis ao longo da vida. As histórias de Selkis também enfatizam a profunda conexão entre humanos e natureza, destacando a interdependência desses reinos. A dupla natureza de Selkie enfatiza esse entrelaçamento, incentivando as crianças a apreciar as maravilhas da terra e do mar e a respeitar o equilíbrio entre elas. Essas narrativas destacam a importância de entender e respeitar todos os aspectos do mundo natural e o valor de viver em harmonia com os ritmos da natureza. Estes são apenas alguns exemplos das criaturas mágicas encontradas na mitologia celta. Cada criatura, embora possua características únicas, contribui para uma narrativa maior sobre o profundo respeito dos druidas pelo mundo natural e sua compreensão da interconectividade de todos os seres vivos. Essas histórias, apresentadas de maneira gentil e envolvente, enfatizam a maravilha e o encantamento dessas criaturas, evitando qualquer imagem assustadora. Em vez disso, eles se concentram nos temas de respeito pela natureza, apreciando a diversidade e reconhecendo o valor da coexistência. As histórias geralmente envolvem interações positivas entre humanos e criaturas, reforçando os temas de respeito e harmonia mútuos. A ênfase nas interações positivas, e não no conflito ou no medo, é crucial para moldar a compreensão de uma criança dessas criaturas e seu lugar no mundo. O objetivo não é criar um senso de medo ou apreensão, mas promover um sentimento de admiração e curiosidade. As histórias destacam a importância de tratar todos os seres vivos com respeito, independentemente de suas diferenças, criando uma base para empatia e apreciação pela diversidade da vida. Além de suas características individuais, essas criaturas compartilham um fio comum, sua estreita associação com paisagens naturais específicas.
As fadas residem em prados e florestas, os duendes guardam seus tesouros na terra e seu quis habita as costas e os oceanos. Essa associação constante com o ambiente reforça a profunda conexão dos druidas com a natureza, destacando sua importância como fonte de maravilha e significado espiritual. As crianças, portanto, aprendem a associar esses seres mágicos à beleza e mistério do mundo natural, promovendo um respeito pelo meio ambiente e a interconectividade de toda a vida. Além disso, esses contos geralmente contêm lições morais, sutilmente tecidas na narrativa. Respeitar o mundo natural é frequentemente apresentado como uma chave para uma existência harmoniosa, enquanto desconsideração das criaturas da natureza é apresentado como resultando em consequências negativas. Essas lições morais, no entanto, nunca são presas ou excessivamente didáticas. Em vez disso, eles emergem organicamente da própria história, deixando a criança para tirar suas próprias conclusões e internalizar as lições aprendidas. Isso garante que as lições permaneçam relevantes e impactantes, sem alienar o jovem leitor. Em conclusão, as criaturas mágicas da mitologia celta oferecem uma rica fonte de material para cativar as histórias das crianças. Essas histórias, inspiradas por crenças e tradições antigas, podem não apenas entreter, mas também educar e inspirar. Eles apresentam às crianças a um mundo de admiração e magia, ensinando-lhes a importância de respeitar a natureza, celebrar a diversidade e promover uma sensação de reverência e reverência pelo mundo natural, temas que ressoam profundamente com a visão de mundo dos druidas. Através desses contos fantásticos, as crianças podem desenvolver uma apreciação pela rica tapeçaria da cultura celta e pela sabedoria duradoura incorporada às suas criaturas míticas. O poder dessas histórias reside não apenas em seu valor de entretenimento, mas também em sua capacidade de nutrir uma profunda conexão com a natureza e inspirar uma sensação de admiração e respeito pelo mundo ao nosso redor. O legado duradouro dessas histórias é sua capacidade de despertar imaginação, incentivar a curiosidade e instilar valores importantes. Cr. Comer uma conexão duradoura com o mundo vibrante e místico do folclore celta. As narrativas sutis introduzem sutilmente o conceito de coexistência e interações responsáveis com a natureza, fornecendo uma rica tapeçaria de contar histórias que complementa os temas druídicos de paz e harmonia com o meio ambiente. Essas histórias cultivam suavemente uma compreensão da interconectividade de toda a vida, incentivando uma mordomia responsável da terra e um profundo respeito por todos os seus habitantes, tanto humanos quanto de outro mundo. A conexão dos druidas com o mundo natural não era meramente observacional, estava profundamente entrelaçada em suas vidas diárias, expresso por rituais e encantos simples, porém poderosos. Esses não foram feitiços projetados para manipular forças para obter ganhos pessoais, mas expressões de gratidão, respeito e um desejo de harmonia com o meio ambiente e sua comunidade. Eles eram aplicações práticas de sua filosofia, ações que promoveram o bem-estar e celebraram os ritmos cíclicos da natureza. Uma das práticas druídicas mais acessíveis e facilmente compreendidas foi o ato de oferecer agradecimento. Antes de consumir uma refeição, uma simples expressão de gratidão pela recompensa da terra era comum. Esta não foi uma oração formal, mas um reconhecimento sincero do esforço envolvido na produção da comida, desde o trabalho do agricultor até o calor do sol e o alimento da chuva. As crianças podem ser incentivadas a participar, tocando a terra ou uma planta antes de comer, reconhecendo o sustento fornecido pela natureza. Esse ato simples incutiu um senso de responsabilidade e apreço, conectando-os diretamente à fonte de seu alimento. O foco não estava na intervenção mística, mas em promover o consumo consciente e reconhecer a interconectividade da vida. Da mesma forma, apreciar a beleza da natureza era um aspecto fundamental da vida druídica. Observar um pôr do sol, sentir o vento nos cabelos ou ouvir o canto dos pássaros não eram observações passivas, mas oportunidades de conexão e reverência. Uma criança pode ser guiada a ficar em silêncio, absorvendo as cores de um pôr do sol, sentindo o calor do sol em sua pele e contemplando a beleza do final do dia. Essa contemplação silenciosa não era um encantamento ritualístico, mas um momento de apreciação consciente, promovendo uma profunda conexão com o mundo natural e uma sensação de paz. O ato de simplesmente perceber e apreciar a beleza ao seu redor era considerado uma forma potente de prática espiritual. Os druidas também acreditavam no poder de afirmação e intenção positivas. Em vez de lançar feitiços para prejudicar ou controlar, eles se concentraram na criação de resultados positivos através da intenção e ação. Um encanto simples pode envolver o plantio de uma semente, simbolizando esperança e crescimento e visualizando seu florescimento. Essa ação vinculou as intenções da criança ao processo natural de crescimento, reforçando um senso de responsabilidade e o cuidado com o meio ambiente.
Não se tratava de manipular a natureza, mas trabalhar em harmonia com seus ciclos. A visualização não foi um feitiço mágico, mas uma maneira de concentrar a energia e a intenção de alguém em relação a um resultado positivo. A prática de abençoar objetos era outro costume druídico comum. Não se tratava de imbuir objetos com poderes místicos, mas sobre expressar boa vontade e intenções positivas. Uma criança pode ser ensinada a abençoar suas ferramentas ou brinquedos, segurando suavemente e falando palavras de cuidados e proteção. Esse ato não era sobre lançar um feitiço, mas sobre promover um senso de responsabilidade e cuidar de seus bens. Isso reforçou o conceito de que tudo em suas vidas, até seus brinquedos, tinha valor e merecido respeito. Essas práticas enfatizaram a importância da comunidade e da interconectividade. Comemorar a colheita, por exemplo, não era um ato solitário, mas uma reunião comunitária, expressando gratidão pela recompensa compartilhada e fortalecendo os laços dentro da comunidade. As crianças participavam compartilhando seus desenhos de colheita ou cantando canções que comemoravam o ciclo da natureza. Essas celebrações fortaleceram o senso de comunidade e o objetivo compartilhado. Esses rituais não eram sobre controlar a natureza, mas sobre a participação de seus ritmos e comemorar a abundância que ela forneceu. A conexão dos druidas com a água tinha um significado especial. Rios e córregos foram considerados sagrados, representando o fluxo da vida e o ciclo contínuo de mudança. Um ritual simples pode envolver jogando pedras lisas em um fluxo fluido, cada um carregando um desejo ou intenção para o futuro. Não foi uma manipulação mágica da água, mas um ato simbólico de liberar ansiedades e focar em aspirações positivas. As crianças podem ser incentivadas a escolher uma pedra suave, refletir sobre seus desejos e liberar gentilmente sua pedra na corrente. A água fluida simbolizava deixando de lado a negatividade e abraçar o fluxo contínuo da vida. Da mesma forma, os druidas viam árvores como seres sagrados, representando força, sabedoria e longevidade. Conectar-se com uma árvore através do toque, ouvir suas folhas farfalhantes e perceber sua forma pode ser uma poderosa prática meditativa. Uma criança pode ser guiada a abraçar uma árvore, sentindo sua força e estabilidade. Esse ato incentivou um senso de conexão com a natureza e promoveu uma sensação de paz e fundamento. Este não foi um feitiço mágico, mas uma oportunidade de apreciar a sabedoria silenciosa e a força duradoura da natureza. O uso de ervas e plantas em práticas druídicas também foi generalizado. O profundo conhecimento dos druidas sobre remédios à base de plantas e suas propriedades não foi baseado na magia, mas na observação e experiência. O uso de ervas para fins medicinais não era sobre bruxaria ou encantamento, mas sobre a compreensão das propriedades de cura natural das plantas. As crianças podem estar envolvidas no processo, aprendendo a identificar diferentes ervas e entender seus usos, promovendo uma conexão com os poderes de cura da natureza. A prática de amarrar também tinha significado. Não se tratava de criar talismãs mágicos, mas usar nós como uma maneira de simbolizar e memorizar intenções. Amarrar um nó em um pedaço de corda enquanto se concentra em um objetivo pode servir como um lembrete visual e uma maneira de concentrar a intenção. As crianças podem aprender a amarrar nós para representar seus desejos ou esperanças, promovendo uma conexão entre suas ações e seus desejos. A prática de amarração de nós não era sobre resultados mágicos, mas sobre o ato de intenção e visualização focadas. É importante observar que essas práticas druídicas raramente eram documentadas em forma escrita. Eles foram transmitidos principalmente por via oral por gerações, tornando-os parte da tradição viva do povo. Essas práticas não eram rituais misteriosos envoltos em segredo, mas ações simples se entrelaçaram profundamente com o ritmo da vida cotidiana. Eles eram maneiras de expressar gratidão, mostrar respeito e promover um senso de conexão com o mundo natural e a comunidade. A ênfase nas intenções e ações positivas distingue essas práticas da imagem estereotipada de druidas que lançam feitiços. Há uma qualidade suave e nutritiva nessas interações, refletindo uma profunda compreensão dos ritmos e ciclos do mundo natural. São atos de atenção plena, apreciação e conexão, em vez de magia manipuladora. A ausência de elementos indutores de medo é crucial para entender essas práticas. Não há senso de controlar forças sobrenaturais ou invocar entidades perigosas. Em vez disso, há um profundo respeito pela ordem natural, um reconhecimento da interconectividade de todos os seres vivos e uma profunda apreciação pela beleza e poder da natureza. Essas práticas, apresentadas de maneira positiva e acessível, são perfeitas para apresentar às crianças a sabedoria e beleza das tradições druídicas.
Eles oferecem uma maneira convincente de se conectar com a natureza, apreciar sua recompensa e entender a importância de viver em harmonia com o mundo ao nosso redor. Ao apresentar essas práticas como atos de gratidão, respeito e vida consciente, podemos promover uma profunda apreciação pela sabedoria antiga e pela relevância duradoura das tradições druídicas. O foco em ações positivas e a ênfase na conexão com a natureza oferecem lições de vida valiosas, promovendo bem-estar e um senso de responsabilidade em relação ao meio ambiente, que são mensagens cruciais para as crianças se internalizarem. Os atos silenciosos de gratidão, os simples gestos de respeito e a apreciação consciente dos dons da natureza são ferramentas poderosas para promover a paz interior e uma profunda conexão com o mundo. Esses encantos e rituais druídicos, portanto, representam um legado poderoso e duradouro, demonstrando o valor de atos simples de bondade, apreciação e responsabilidade. Eles nos mostram que a verdadeira mágica não está em manipular forças, mas em viver em harmonia com o mundo natural e promover uma profunda conexão com a comunidade e com nós mesmos. Esses rituais suaves são uma prova do duradouro. A sabedoria dos druidas antigos, demonstrando que a conexão com a natureza é um caminho simples e poderoso para o bem-estar e uma profunda apreciação pelo mundo ao nosso redor. Esse legado da interação consciente com a natureza continua sendo uma mensagem poderosa e relevante, lembrando-nos de cultivar gratidão, respeito e uma profunda apreciação pelo mundo natural e pela comunidade que compartilhamos. A simplicidade inerente dessas práticas os torna altamente acessíveis e adaptáveis ao entendimento de uma criança, promovendo uma conexão profunda e duradoura com o mundo natural e com sua própria paz interior. O legado dos druidas se estende muito além das brumas do tempo e das pedras em ruínas de seus locais sagrados. Enquanto a estrutura organizada dos sacerdócios druídicos desapareceu séculos atrás, a essência de sua filosofia, uma profunda reverência pela natureza, uma profunda compreensão da interconectividade e um compromisso de viver em harmonia com o mundo natural, continua a ressoar em vários aspectos da vida moderna. Esse legado duradouro não é uma linha de tradição direta e ininterrupta, mas um eco sutil, uma corrente persistente que influencia o pensamento e a prática modernos. Uma das manifestações mais óbvias desse legado é o crescente movimento ambiental global. O profundo respeito dos druidas pelo mundo natural, sua compreensão de sua intrincada teia de vida e seu reconhecimento do lugar da humanidade nesse ecossistema são surpreendentemente semelhantes aos princípios centrais do ambientalismo moderno. Enquanto o ambientalismo moderno emprega métodos científicos e análise de dados, em seu coração está uma filosofia semelhante. Uma crença no valor intrínseco da natureza, a necessidade de mordomia responsável e o entendimento de que as ações humanas têm profundas consequências no meio ambiente. A ênfase druídica na vida sustentável, seu conhecimento de remédios à base de plantas e seu uso consciente de recursos naturais, ressoa fortemente com preocupações contemporâneas sobre mudanças climáticas, depleção de recursos e perda de biodiversidade. Os simples atos de gratidão e apreciação pela natureza praticados pelos druidas encontram sua contraparte moderna no ativismo ambiental, defendendo a preservação da natureza e as práticas sustentáveis. Além dos movimentos ambientais em larga escala, o legado druídico também é visível em inúmeras práticas menores e cotidianas. A crescente popularidade das terapias baseadas na natureza, como o banho de floresta, Shinrin-yoku, reflete um ressurgimento do interesse no poder restaurador da natureza, refletindo a compreensão das propriedades curativas da natureza. A prática da atenção plena, com sua ênfase na consciência do momento atual e na conexão com o ambiente circundante, compartilha um parentesco filosófico com foco druídico na apreciação consciente da beleza e ritmos da natureza. O simples ato de dar um passeio em uma floresta, sentindo o sol em sua pele, respirando ar fresco e apreciando as vistas e sons ao seu redor, pode ser visto como um eco moderno de práticas druídicas de conexão com o mundo natural. Essa conexão intuitiva, o desejo humano inato de encontrar consolo e rejuvenescimento na natureza, é uma prova do poder duradouro do ethos druídico. A celebração de festivais sazonais, particularmente aqueles ligados aos solstícios e equinócios, também demonstra a influência contínua das tradições druídicas. Embora as celebrações modernas possam ter sido misturadas com outras influências culturais ao longo dos séculos, a essência subjacente de marcar os pontos de virada do ano, reconhecendo os ritmos cíclicos da natureza e comemorando a recompensa da colheita, são ecos das práticas druídicas antigas. A ênfase moderna nas reuniões da comunidade, as refeições compartilhadas e a celebração do mundo natural durante esses festivais destaca a relevância contínua dos aspectos sociais e comunitários da espiritualidade druídica. Essas celebrações, mesmo de natureza secular, geralmente mantêm um senso de reverência pela natureza e a passagem cíclica do tempo, um reflexo sutil da visão de mundo druídica.
Além disso, o foco na medicina e remédios naturais, um aspecto significativo do conhecimento druídico, continua a ressoar na sociedade moderna. Embora a medicina moderna tenha avançado significativamente, existe um interesse crescente em terapias complementares e remédios naturais, uma tendência que reflete uma apreciação renovada pela sabedoria das práticas tradicionais de cura. O uso de chás de ervas, óleos essenciais e outros remédios naturais. Embora frequentemente baseado em pesquisas científicas, compartilha um fio comum com o entendimento dos druidas das propriedades de cura das plantas. Esse interesse renovado destaca o valor duradouro do conhecimento tradicional e a relevância contínua de observar o mundo natural por seu potencial de cura. O legado dos druidas não é apenas uma questão de interesse histórico, ele tem lições profundas para o mundo moderno. Seu respeito pela natureza, seu entendimento de sua interconectividade e sua ênfase em viver em harmonia com o ambiente oferecem informações valiosas para navegar nos desafios do século XXI. A sabedoria dos druidas nos lembra a importância de práticas sustentáveis, gerenciamento de recursos responsáveis e respeitando o delicado equilíbrio do mundo natural. Sua profunda conexão com o mundo natural fornece um modelo para um relacionamento mais equilibrado e gratificante com o ambiente. A ênfase dos druidas na comunidade e na responsabilidade social também ressoa profundamente no mundo de hoje. Suas celebrações comunitárias, suas experiências compartilhadas e seu senso de responsabilidade um para o outro oferecem um poderoso contraponto ao individualismo que muitas vezes domina a sociedade moderna. Aprender com a ênfase dos druidas no bem-estar coletivo pode nos inspirar a promover comunidades mais fortes, aumentar a coesão social e trabalhar em direção a um mundo mais justo e equitativo. O legado duradouro dos druidas, portanto, não reside na estrita adesão às práticas antigas, mas na sabedoria temporal inerente à sua filosofia. Seu profundo respeito pela natureza, sua compreensão da interconectividade e sua ênfase na vida consciente oferecem lições valiosas para construir um futuro mais sustentável e harmonioso. Ao abraçar seus princípios de reverência ao meio ambiente, mordomia responsável e espírito comunitário, podemos honrar o legado dos druidas e criar um mundo onde humanos e natureza prosperam em equilíbrio. A sabedoria silenciosa dos druidas antigos passou por gerações, sussurra uma mensagem de esperança e resiliência, incentivando-nos a se conectar com o mundo natural e promover uma apreciação mais profunda pela rede interconectada da vida que nos sustenta a todos. Seu legado duradouro é um chamado à ação, um lembrete de nossa responsabilidade de proteger o planeta e nutrir as comunidades que habitamos. Os simples atos de gratidão, apreciação e vida consciente, central para a prática druídica, continuam sendo ferramentas poderosas para navegar nas complexidades da vida moderna e criar um futuro mais sustentável e harmonioso. Seu legado serve como um lembrete atemporal da interconectividade inerente a todas as coisas e da importância de viver em harmonia com o mundo natural. Isso nos encoraja a olhar além do imediato e a considerar as consequências a longo prazo de nossas ações, enfatizando a necessidade de um relacionamento sustentável e respeitoso com o meio ambiente. Essa sabedoria duradoura é um princípio orientador vital para o mundo moderno, oferecendo um caminho para uma existência mais harmoniosa e gratificante. Capítulo 3. Descobrir seu druida interno. Embarcar em uma jornada para descobrir seu druido interno não é apenas entender as crenças antigas. Trata-se de se envolver ativamente com o mundo ao seu redor, assim como os próprios druidas. Eles viram o mundo natural não como algo separado de si, mas como parte integrante de sua existência, uma fonte de sustento, inspiração e alimento espiritual. Para realmente se conectar com seu druido interno, você precisa cultivar um relacionamento semelhante com a natureza, promovendo uma profunda apreciação por sua beleza, seu poder e sua interconectividade. Esta sessão o guiará através de várias atividades projetadas para ajudá-lo, como um jovem druida no treinamento, desenvolverá essa conexão vital. Uma das maneiras mais fundamentais de se conectar com a natureza é através da observação consciente. Uma simples caminhada na natureza pode ser uma experiência profunda, transformando-se de um passeio casual em uma jornada meditativa de descoberta. Antes de partir, reserve um momento para acalmar sua mente e centrar-se. Respire profundamente, sentindo a terra sob seus pés e a brisa suave em sua pele. Ao caminhar, preste muita atenção ao seu ambiente. Observe os detalhes intrincados, os padrões delicados em uma folha, as cores vibrantes de uma flor, a textura da casca em uma árvore. Ouça os sons da natureza, as folhas enferrujadas, os pássaros que cantam, o murmúrio suave de um riacho. Cheirar os aromas transportados pelo vento. Aroma arte de solo úmido, a fragrância doce de flores florescentes, o aroma fresco e limpo das agulhas de pinheiro. Envolva todos os seus sentidos, permitindo-se totalmente imerso no mundo natural.
Não se apresse, sem pressa. Permita-se ser cativado pela beleza sutil e pelas intrincadas maravilhas que o cercam. Essa imersão consciente permite que você aprecie a intrincada tapeçaria da vida que se desenrola ao seu redor, espelhando a profunda compreensão dos druidas dos intrincados trabalhos da natureza. Para aprofundar suas habilidades de observação, tente criar um diário da natureza. Este não é apenas um diário de suas caminhadas, é um lugar para documentar suas descobertas, capturando a essência do mundo natural através de palavras e imagens. Você pode descrever as plantas e animais que encontra, esboçar suas formas, observar suas cores e texturas, gravar os sons que ouve e até coletar pequenos objetos naturais, como folhas, penas ou pedras pequenas. Lembre-se de deixar o ambiente como o encontrou, tirando apenas fotografias e memórias. Use seu diário como uma ferramenta para explorar sua conexão com a natureza, registrando não apenas o que você vê, mas também como se sente na presença das maravilhas da natureza. Você pode se encontrar anotando poemas inspirados na beleza de um pôr do sol ou refletindo sobre as lições que aprende ao observar o ciclo de vida de uma planta. O seu The Nature Journal se tornará uma representação tangível de sua crescente conexão com o mundo natural, um tesouro de memórias e observações que enriquecerão sua compreensão da reverência druídica pela natureza. Outra maneira envolvente de se conectar com a natureza é através da expressão criativa. A arte da natureza permite traduzir suas experiências e observações em formas tangíveis. Reúna materiais naturais como folhas, galhos, flores, pedras e sementes. Use esses materiais para criar peças de arte que refletem a beleza e a diversidade da natureza. Você pode criar colagens, mosaicos ou até esculturas, deixando sua imaginação guiar você. Talvez você construa uma cena da floresta em miniatura usando galhos, musgo e pedras pequenas, recriando as florestas místicas que eram tão importantes para os druidas. Ou, você pode criar uma folha vibrante, capturando os padrões únicos de várias folhas. Lembre-se, não há regras na arte da natureza. Deixe sua criatividade fluir livremente e expresse sua conexão pessoal com o mundo natural. Essa atividade incentiva você a se envolver ativamente com a natureza, transformando suas observações em empreendimentos criativos e promovendo uma apreciação mais profunda pela beleza e diversidade do mundo natural. Envolver-se com a natureza também é sobre participar ativamente de seus ciclos de vida. O plantio de sementes é uma atividade simples, mas profundamente gratificante, que o conecta aos processos fundamentais de crescimento e renovação. Escolha sementes apropriadas para o seu clima e condições de crescimento. Prepare o solo, plante as sementes e nutre-as à medida que crescem. Observe os diferentes estágios de crescimento, desde o pequeno broto empurrando a terra até a planta madura com frutas ou flores. Essa experiência ensina sobre paciência, perseverança e interconectividade da vida. Você não está apenas plantando sementes, você está participando de um ciclo que se desenrola há milênios, um ciclo que reflete a reverência dos druidas pelo ciclo contínuo da vida, morte e renascimento da natureza. Ele permite que você aprecie o poder do crescimento natural e a paciência necessária para nutrir a vida, ecoando a profunda compreensão dos processos naturais dos druidas. Levar sua conexão com a natureza um passo mais envolve aprender sobre as plantas e animais em seu ambiente local. Pesquise as plantas e os animais que você encontra sobre sua natureza caminhadas. Aprenda seus nomes, seus hábitos e seus papéis dentro do ecossistema. Compreender a interconectividade da vida em seu ambiente local permite que você obtenha uma apreciação mais profunda pela complexidade e beleza da natureza. Você pode criar um guia de campo, com esboços e descrições das plantas e animais em seu ambiente. Isso permite que você desenvolva um respeito mais profundo pelo funcionamento sutil do mundo natural, espelhando o intrincado conhecimento dos druidas do ambiente natural e sua crença na interconectividade de todos os seres vivos. Além de observar e apreciar a natureza, você também pode contribuir ativamente para o seu bem-estar. Participe de projetos de limpeza ambiental ou voluntário em uma reserva natural local. Essas atividades não apenas ajude a preservar o mundo natural, mas também aprofundar sua conexão com ele. Você não está apenas observando passivamente, você está contribuindo ativamente para a saúde e a sustentabilidade do meio ambiente, demonstrando uma forma prática de reverência pela natureza, um princípio central da prática druídica. Essas atividades fornecem uma maneira tangível de fazer a diferença, promovendo um senso de responsabilidade e mordomia. Através dessas atividades variadas, caminhadas da natureza conscientes, diário da natureza, criação de arte da natureza, plantando sementes, pesquisando flora e fauna locais e participando de projetos ambientais, você pode cultivar uma conexão profunda e significativa com o mundo natural, ecoando o profundo relacionamento dos druidas antigos com a natureza.
Lembre-se, essa jornada é pessoal. Não há maneira certa ou errada de se conectar com a natureza. O importante é se envolver com o ambiente, observar, apreciar e respeitar as intrincadas maravilhas do mundo natural. Ao abraçar essas atividades, você não está apenas honrando o legado dos druidas, mas também está promovendo uma apreciação mais profunda pelo meio ambiente, preparando o cenário para um relacionamento mais harmonioso com o mundo natural e cultivando um profundo sentimento de admiração e respeito pela intrincada interconexão da vida. Quanto mais você se envolve nessas atividades, mais aprofundará sua conexão com a natureza e sua compreensão da filosofia druídica. Essa conexão mais profunda o capacitará a fazer escolhas conscientes e que respeitam a natureza em todos os aspectos de sua vida, refletindo a sabedoria e a reverência dos druidas antigos. Sua jornada para descobrir seu druido interno é uma jornada de exploração, descoberta e profunda conexão com o meio ambiente, garantindo um relacionamento duradouro e significativo com o mundo natural. Essa conexão se tornará uma fonte de inspiração, conforto e força espiritual, enriquecendo sua vida e alimentando uma profunda apreciação pelas maravilhas da natureza. À medida que você continua a se envolver com essas atividades, você começará a notar mudanças sutis em sua perspectiva, ganhando uma nova apreciação pela sabedoria silenciosa do mundo natural e pelas lições duradouras oferecidas pelos antigos druidas. Os druidas tiveram uma profunda reverência pelo mundo natural, uma conexão expressa não apenas em suas práticas espirituais, mas também em sua arte. A arte celta, com sua intrincada nós, espirais em turbilhão e imagens simbólicas, reflete esse profundo relacionamento. Explorar a expressão criativa através da arte inspirada nos designs do Celtic oferece uma maneira única de se conectar com o espírito dos druidas e aprofundar ainda mais sua própria conexão com a natureza. Não se trata de criar obras-primas com qualidade de museu. Trata-se de se envolver em um processo consciente de criação, permitindo que sua criatividade flua livremente enquanto se inspira na rica herança artística da cultura celta. Uma avenida prontamente acessível para exploração criativa é trabalhar com o Celtic Knotwork. Esses padrões intrincados, geralmente encontrados adornando manuscritos e artefatos antigos, representam um poderoso símbolo de interconectividade e eternidade. As linhas contínuas e as formas de loop sugerem o ciclo interminável de vida, morte e renascimento, espelhando a profunda compreensão dos druidas dos ritmos da natureza. Comece estudando exemplos de nós celta. Muitos livros e recursos online mostram uma grande variedade desses designs, variando de simples a extraordinariamente complexo. Não se intimide pela complexidade. Mesmo os padrões mais simples de nó, pode ser profundamente gratificante de criar. Comece com um design básico, talvez um simples nó de trevo ou um nó de 4 loops. Você pode encontrar vários tutoriais online, oferecendo instruções passo a passo para criar esses designs. Comece desenhando o design levemente no papel. Em seguida, usando uma caneta ou lápis colorido, rastreie cuidadosamente seu esboço, prestando atenção ao fluxo das linhas e à colocação precisa dos nós. Experimente cores e técnicas diferentes. Você pode usar liners finos para uma aparência detalhada e precisa, ou talvez usar aquarelas para criar um efeito mais fluido e menos estruturado. Depois de dominar alguns designs básicos, você pode progredir para padrões mais complexos, construindo gradualmente suas habilidades e confiança. A beleza do trabalho celta está em sua natureza repetitiva, incentivando um estado de espírito meditativo enquanto você se concentra nos detalhes intrincados. A criação rítmica desses padrões pode ser bastante calmante. Louve em você para concentrar sua energia e encontrar um centro silencioso. O processo de criação do próprio nó pode ser considerado uma forma de meditação, levando você a um estado de atenção plena ao se concentrar nos movimentos precisos e nos complexos detalhes do design. Essa prática alinha diretamente com os aspectos meditativos da espiritualidade druídica. O trabalho final pode ser usado para adornar um diário, para criar um marcador ou talvez integrado um projeto de arte maior baseado na natureza. Além do maconha celta, considere explorar o uso de materiais naturais para criar temas celtas que refletem a arte. A arte celta geralmente incorporava motivos naturais, como espirais, representando os ciclos da natureza, e representações estilizadas de animais e plantas, destacando a importância do mundo natural na cultura celta. Esse aspecto se presta lindamente às colagens baseadas na natureza. Faça uma caminhada da natureza consciente, reunindo folhas, galhos, flores, sementes e pedras pequenas. Organize esses elementos em um pedaço de papel ou papelão, criando uma composição que reflete sua interpretação pessoal dos temas celtas ou suas observações da sua caminhada pela natureza.
Você pode querer organizar os materiais com base em sua cor ou textura, ou pode criar um design abstrato que incorpore sua experiência de natureza. Para dar à sua colagem uma sensação celta, considere incorporar alguns nós celtas que você já criou na obra de arte. Você também pode usar objetos encontrados com espirais naturais ou formas orgânicas. Depois de ficar satisfeito com o arranjo, prenda os elementos com cola ou fita. Você pode incorporar a colagem em uma obra de arte maior ou exibi-la por conta própria. Essa abordagem oferece uma oportunidade maravilhosa para combinar a observação e apreciação da natureza com a expressão artística, espelhando diretamente a profunda conexão dos druidas com o mundo natural. O processo incentiva o envolvimento consciente com os materiais coletados e promove uma apreciação pela beleza e detalhes complexos encontrados na natureza. Outra abordagem interessante é criar mandalas da natureza. Mandalas são projetos circulares que são frequentemente usados em práticas espirituais e de meditação. Criar uma mandala da natureza usando materiais naturais coletados sobre sua caminhada natural oferece uma maneira particularmente potente de se conectar com a terra e com as tradições artísticas celtas. Comece desenhando um círculo em um pedaço de papel ou papelão. Em seguida, organize materiais naturais dentro do círculo, criando um design visualmente agradável e equilibrado. Você pode usar folhas, pétalas, galhos, pedras, sementes ou quaisquer outros objetos naturais que você reuniu. O processo de organização cuidadosamente dos elementos é inerentemente meditativo, permitindo que você se concentre nos detalhes dos materiais e encontre um estado de calma enquanto trabalha. Depois de organizar os elementos, fotografe seu design ou prenda-os com cola ou fita para preservar a mandala. Você também pode adicionar elementos adicionais à sua mandala da natureza, como pequenos pedaços de madeira flutuante, penas ou até pequenas conchas, se encontradas no local da coleta escolhida. Lembre-se de sempre respeitar seu ambiente, praticando não deixar os princípios de traço ao coletar materiais. A mandala resultante se torna uma bela representação de sua conexão com a natureza e sua expressão criativa, incorporando a natureza cíclica da vida, conforme retratado na arte celta. A criação da arte de inspiração celta não precisa se limitar a essas sugestões. Experimente diferentes técnicas e materiais. Tente criar brigas de folhas ou casca para capturar suas texturas. Use corantes naturais para colorir tecidos ou papel. Escultura em miniatura estatuetas usando argila ou madeira. As possibilidades são infinitas. O importante é se envolver no processo de criação, deixar sua imaginação fluir livremente e permitir-se ser inspirado pela beleza e maravilha do mundo natural, espelhando o espírito criativo e o profundo relacionamento com a natureza que caracterizou os druidas antigos. Ao se envolver nessas atividades artísticas, você não apenas cria belas obras de arte, mas também promove uma conexão mais profunda com sua druida interior, fortalecendo seu relacionamento com o mundo natural e descobrindo novas maneiras de expressar sua criatividade e espiritualidade. Lembre-se, o processo em si é tão importante quanto o produto final. Abrace a jornada, permitindo-se estar presente em cada momento de criação. Essa abordagem consciente aumentará sua experiência e enriquecerá sua conexão com o espírito dos druidas antigos. Com base em nossa exploração da expressão artística inspirada nas tradições druídicas, vamos agora nos aprofundar em práticas que cultivam a paz e a atenção interior, aspectos essenciais da visão de mundo druídica. Essas práticas, longe de serem rituais complexos, são exercícios simples, mas profundos, acessíveis às crianças, promovendo uma sensação de calma e conexão com o mundo natural, espelhando o espírito sereno dos antigos druidas. A atenção plena, em sua essência, é prestar atenção ao momento presente sem julgamento. Trata-se de perceber as sensações, sons e vistas ao seu redor, sem se envolver em pensamentos ou preocupações. Para as crianças, isso pode ser uma habilidade particularmente desafiadora, mas gratificante, de se desenvolver. Requer treinar a mente para se concentrar, assim como treinar um músculo. Quanto mais você pratica, mais forte sua capacidade de estar presente se torna. Essa presença consciente é uma pedra angular da paz interior e fornece uma base para uma exploração espiritual mais profunda. Uma maneira acessível de introduzir a atenção plena às crianças é através de meditações guiadas projetadas especificamente para sua faixa etária. Muitos recursos, incluindo livros e plataformas online, oferecem meditações guiadas apropriadas à idade, com foco em imagens e sons calmantes. Essas meditações geralmente incorporam os temas da natureza, o som de uma brisa suave, farfalhando através das folhas, o murmúrio de um riacho ou o chilrear silencioso de grilos, melhorando ainda mais a conexão com o mundo natural que é central para a espiritualidade druídica.
O objetivo não é alcançar um estado de total quietude, um feito muitas vezes desafiador para as crianças, mas cultivar uma sensação de consciência e calma em meio à atividade de suas mentes. Comece com meditações curtas, talvez de 5 a 10 minutos, aumentando gradualmente a duração à medida que o conforto e o foco do seu filho melhoram. É crucial criar um ambiente relaxante e livre de distrações, talvez usando iluminação suave, assentos confortáveis e música de fundo calmante, se desejar. Você pode orientar seu filho através da meditação, narrando uma história centrada na natureza, concentrando-se nos detalhes e sensações dentro da narrativa. Por exemplo, você pode descrever caminhar por uma floresta soldada, sentindo a terra macia sob seus pés, cheirando as agulhas perfumadas de pinheiros e ouvindo o canto dos pássaros. A ênfase sempre deve estar em envolver os sentidos, chamando a atenção para o momento presente imediato. Outra técnica poderosa da atenção plena adequada para as crianças é a prática de gratidão. Incentivar as crianças a reconhecer e apreciar os aspectos positivos de suas vidas promove um senso de contentamento e positividade, neutralizando a negatividade e a ansiedade. Essa prática reflete diretamente a reverência dos druidas pelo mundo natural e sua apreciação pelos dons da natureza, promovendo um sentimento de admiração e gratidão pela própria vida. Comece fazendo com que seu filho identifique apenas uma ou duas coisas pelas quais são gratos a cada dia. Essas podem ser coisas simples, como uma refeição deliciosa, uma brincadeira divertida, um ato gentil de um amigo ou a beleza de uma flor. À medida que progridem, você pode incentivá-los a expressar sua gratidão mais extensivamente, registrando o diário de seus pensamentos ou compartilhando-os verbalmente. Essa prática pode ser lindamente entrelaçada com a observação da natureza consciente. Incentive seu filho a fazer uma curta caminhada em um parque ou ambiente natural e observe detalhes específicos. Peça-lhes que se concentrem nas vistas, sons e cheiros ao redor deles. Que cores eles veem? Que texturas elas sentem? Que sons eles ouvem? O que há cheiros no ar? Esse envolvimento consciente com a natureza promove uma apreciação pelo mundo ao seu redor e reforça a compreensão druídica da interconectividade da natureza. Também incentiva um estado de espírito reflexivo, promovendo a contemplação das belezas simples da vida. Como eles observam, incentive-os a considerar quais aspectos da natureza são os mais gratos, aprofundando ainda mais a prática de gratidão. As caminhadas da natureza conscientes podem ser estruturadas de várias maneiras para maximizar seu impacto. Uma caça ao tesouro da natureza, por exemplo, pode ser uma maneira divertida de incentivar a observação focada. Prepare uma lista de itens naturais para as crianças encontrarem, concentrando-se em pequenos detalhes, como um tipo específico de folha, um tipo específico de pedra ou uma certa cor de flor. Esse processo de pesquisa e descoberta cuidadosamente fortalece seu tempo de atenção e aprofunda sua consciência do mundo natural. Alternativo: criar um diário da natureza, onde as crianças podem esboçar ou escrever sobre suas observações durante suas caminhadas. Essa abordagem combinada incentiva a expressão artística e a observação consciente, reforçando a conexão entre natureza e criatividade explorada anteriormente. Além de meditações guiadas e caminhadas da natureza, incorporar exercícios de respiração simples em rotinas diárias podem promover uma sensação de calma e foco. Esses exercícios são facilmente adaptados para as crianças, tornando-as uma maneira conveniente de promover a atenção plena ao longo do dia. Ensine às crianças técnicas simples, como respiração profunda da barriga ou respiração de caixa. Inspire por 4 acusações, segure por 4, expire por 4, segure por 4, concentrando-se na sensação de sua respiração e deixar seus corpos. Incentive-os a praticar essas técnicas em momentos de estresse ou ansiedade. Alguns minutos de respiração consciente podem reduzir significativamente o estresse e promover uma sensação de calma. O poder da narrativa, particularmente histórias imbuídas da sabedoria espiritual dos druidas, desempenha um papel significativo na promoção da atenção e da reflexão. Compartilhar contos apropriados à idade da tradição druídica, concentrando-se nos temas de harmonia com a natureza e a paz interior, pode sutilmente incutir os valores da atenção plena na mente de uma criança. Essas narrativas, juntamente com as práticas mencionadas anteriormente, fornecem uma abordagem abrangente para cultivar a paz interior e uma conexão mais profunda com a natureza. Além disso, a incorporação desses exercícios de atenção plena em uma rotina diária, mesmo por apenas alguns minutos por dia, pode beneficiar bastante o bem-estar emocional e mental de uma criança. Essas práticas não são apenas adições a uma agenda lotada, são blocos fundamentais de construção para uma vida mais equilibrada e pacífica. A consistência dessas práticas promove uma conexão mais profunda consigo mesmo e ao mundo natural,
alinhando-se perfeitamente aos princípios centrais da espiritualidade druídica e oferecendo às crianças um caminho para uma existência mais rica e consciente. Assim como os druidas reverenciavam os ciclos da natureza, entendendo os ritmos da terra e seu próprio mundo interno, as crianças podem aprender a observar esses ritmos dentro de si e encontrar um sentimento de paz e pertencimento. A tranquilidade resultante não é apenas um estado de ser, é um elemento fundamental para o crescimento pessoal e a resiliência emocional. Em conclusão, o caminho para a paz interior, tão profundamente valorizado na tradição druídica, não é um destino, mas uma jornada. É uma jornada de consciência consciente, reflexão silenciosa e uma apreciação consciente pela beleza do momento presente. Ao introduzir essas práticas simples, porém profundas, para as crianças, as equiparemos com ferramentas essenciais para navegar pelas complexidades da vida com maior serenidade e uma conexão profunda com o mundo natural, espelhando o estilo de vida pacífico e harmonioso dos druidas antigos. A jornada começa com uma respiração, um momento de gratidão, uma observação consciente e cresce a partir daí, moldando a compreensão de uma criança de si e de seu lugar no mundo em geral. Com base em nossa exploração da atenção plena e sua conexão com a espiritualidade druídica, agora nos voltamos para o reino vibrante da narrativa e da imaginação. Os antigos celtas valorizavam profundamente a tradição oral, uma tapeçaria viva tecida com mitos, lendas e contos folclóricos passados por gerações. Contar histórias não era apenas entretenimento, era um meio vital de preservar o patrimônio cultural, transmitir conhecimento e se conectar com o mundo espiritual. Para as crianças, se envolver com mitos e lendas celtas oferece uma oportunidade única de explorar essa rica tradição, promovendo a criatividade, a imaginação e uma apreciação mais profunda por sua herança cultural. Uma das maneiras mais envolventes de conectar crianças com a tradição celta é incentivá-las a se tornarem contadores de histórias. Isso não requer treinamento formal ou habilidades complexas de escrita. Pelo contrário, trata-se de nutrir sua capacidade natural de imaginação e expressão. Podemos começar fornecendo instruções e estruturas simples que desencadeiam suas mentes criativas. Imagine a floresta, por exemplo, um lugar central para muitos mitos celtas. Pergunte a eles: que tipo de árvores crescem lá? Quais criaturas habitam suas profundezas? Que segredos ele segura? Essas perguntas abertas incentivam as crianças a explorar o mundo da imaginação, criando narrativas exclusivamente suas. Considere os lendários heróis e heroínas celtas. As crianças podem criar suas próprias aventuras, talvez envolvendo um jovem guerreiro embarcando em uma busca, um duende travesso guardando um tesouro oculto ou uma mulher sábia se comunicando com os espíritos da natureza. Esses personagens podem ser colocados em ambientes familiares, como seus próprios quintais ou bairros, misturando os elementos de fantasia com aspectos de suas vidas diárias. Essa abordagem torna as histórias mais relacionáveis e acessíveis, enquanto ainda entra na riqueza da mitologia celta. Muitos contos celtas seguem um padrão cíclico, ecoando os ritmos do mundo natural. Essa estrutura cíclica pode ser incorporada às histórias das crianças, enfatizando a interconectividade de todas as coisas. A narrativa pode começar com um problema ou um desafio, progredir através de uma série de eventos e, finalmente, retornar a uma sensação de resolução ou equilíbrio. Esse elemento estrutural não apenas fornece uma estrutura para a criatividade, mas também instila sutilmente uma compreensão da natureza cíclica da vida e a importância do equilíbrio. Outra característica da narrativa celta é a inclusão de elementos mágicos e seres sobrenaturais. As crianças podem ser incentivadas a incorporar esses elementos em suas próprias narrativas, imaginando encontros com fadas, animais falantes ou espíritos poderosos que habitam o mundo natural. Essa peça imaginativa não apenas permite exploração criativa, mas também promove uma sensação de admiração, aprofundando sua apreciação pelos aspectos mágicos da cultura celta. Lembre-se de orientar as crianças a se concentrar nos aspectos positivos desses encontros mágicos, destacando as qualidades protetoras e benevolentes desses seres místicos. O poder da ajuda visual não deve ser subestimado. Incentive as crianças a desenhar figuras que acompanham suas histórias, visualizando os personagens, cenários e eventos que eles descrevem. Esse elemento visual fortalece sua narrativa, acrescentando profundidade e detalhes, e aprimora sua compreensão geral do processo de narrativa. A combinação de narrativa e arte visual permite que diferentes aspectos da criatividade interajam, promovendo uma experiência criativa mais rica e abrangente. Depois que as crianças criarem suas histórias de inspiração celta, o próximo passo é compartilhá-las. Esse aspecto é crucial para reforçar a importância da tradição oral e cultivar sua autoconfiança.
Considere criar um círculo de narrativas, onde as crianças podem se revezar narrando seus contos um para o outro. Isso cria um ambiente seguro e solidário, permitindo que eles se expressassem livremente e ganhem experiência em falar em público. O ato de compartilhar suas histórias não apenas cria confiança, mas também promove um senso de comunidade e conexão entre as crianças. Compartilhar suas histórias com os membros da família é outra oportunidade valiosa. Convide avós, pais ou irmãos para ouvir suas narrativas, criando uma experiência compartilhada que celebra a criatividade da criança e fortalece os laços familiares. Isso também permite o diálogo intergeracional, preenchendo a lacuna entre gerações e preservando o valor da narrativa dentro da unidade familiar. As histórias podem ser contadas verbalmente, ou as crianças podem preparar apresentações visuais para acompanhar suas narrativas. Além disso, considere criar um espaço dedicado onde as crianças possam mostrar suas histórias. Um canto na sala de aula, um espaço na sala de estar da família ou até uma plataforma online pode ser usada para exibir suas histórias escritas e obras de arte, criando uma sensação de realização e orgulho. Essa exibição pública reforça seus esforços criativos e os motiva a continuar explorando suas habilidades de contar histórias. Além de compartilhar suas próprias histórias, as crianças podem participar ativamente da preservação da tradição oral, aprendendo e recontando mitos e lendas existentes. Incentive-os a memorizar partes dessas histórias ou até criar suas próprias adaptações para o público mais jovem. Esse processo não apenas aprimora suas habilidades de memória e linguagem, mas também fortalece sua conexão com a cultura celta. O ato de recontar as histórias permite que as crianças internalizem os valores, crenças e tradições incorporadas nessas narrativas, perpetuando o legado cultural do povo celta. A tradição oral, no entanto, se estende além da narrativa verbal. Considere incorporar música e movimento na experiência de contar histórias. Crianças podem criar filho. GS com base em suas histórias, adicionando melodias e ritmos para melhorar o impacto da narrativa. Da mesma forma, eles podem criar sequências de dança ou performances dramáticas que dão vida a seus personagens e histórias. Essa abordagem multissensorial envolve ainda mais as crianças, tornando o processo de narrativa mais dinâmico e memorável. O uso de instrumentos, mesmo simples, como bateria ou agitadores, pode melhorar muito essa experiência, adicionando uma camada de profundidade sensorial que é estimulante e envolvente. Em conclusão, incentivar as crianças a se envolverem em contar histórias, particularmente da rica tapeçaria de mitos e lendas celtas, oferece uma maneira poderosa e envolvente de promover a criatividade, a imaginação e uma apreciação mais profunda pelo patrimônio cultural. Ao fornecer instruções e apoio apropriados e enfatizar a importância de compartilhar suas histórias, capacitamos as crianças a se tornarem participantes ativos na preservação e promoção da tradição oral, garantindo que os suportantes dos druidas e a magia do folclore celta continuem ressoando para que as gerações vindessem. O processo não se trata apenas de criar histórias. Trata-se de cultivar uma conexão com o passado, nutrir a imaginação e promover um senso de comunidade e pertencimento. Trata-se de tornar o Magic real, uma história de cada vez. Os druidas antigos, profundamente conectados ao mundo natural, mantiveram uma profunda reverência pela terra. Suas vidas estavam entrelaçadas com os ritmos da natureza, suas crenças e práticas inextricavelmente ligadas ao bem-estar da terra. Eles se viram não tão separados da natureza, mas como partes integrais de um vasto e interconectado ecossistema. Esse entendimento moldou suas ações, seus rituais e sua filosofia geral. O respeito deles pelo planeta não era uma abstração filosófica, era uma realidade vivida refletida em suas vidas diárias e em suas práticas sagradas. Eles entenderam o delicado equilíbrio do mundo natural e as consequências de interromper esse equilíbrio. Sua reverência se estendeu a todos os aspectos do meio ambiente, desde as árvores altas de seus bosques sagrados até as menores flores silvestres que florescem nos prados. Esse respeito profundo encontrou expressão em sua cuidadosa mordomia da terra. Os druidas não eram observadores passivos da natureza, eles eram participantes ativos, trabalhando em harmonia com o mundo natural para garantir sua saúde e vitalidade contínuas. Sua compreensão da ecologia era intuitiva e prática, nascida de séculos de observação e interação estreita com seu ambiente. Eles reconheceram a interdependência de todos os seres vivos e o papel crucial que cada um desempenhou na manutenção do equilíbrio geral do ecossistema. Essa perspectiva holística guiou suas práticas agrícolas, suas estratégias de gerenciamento de recursos e sua abordagem à conservação ambiental. Sua reverência se estendeu além da mera preservação. Foi um engajamento ativo, um esforço consciente para nutrir e sustentar o meio ambiente.
Suas técnicas agrícolas eram sustentáveis e ambientalmente conscientes, projetadas para trabalhar com a natureza e não contra ela. Eles entenderam a importância da rotação de culturas, evitando práticas que esgotaram o solo. Eles estavam cientes do delicado equilíbrio entre as necessidades humanas e as necessidades do mundo natural e conscientemente se esforçou para manter esse equilíbrio. O respeito deles era uma demonstração prática, uma afirmação diária de sua crença na interconectividade de todos os seres vivos. A evidência de suas práticas sustentáveis é vista no registro arqueológico. O tratamento cuidadoso das florestas, o uso eficiente de recursos e o impacto ambiental mínimo de seus assentamentos demonstram seu profundo respeito pelo planeta. Eles entenderam as consequências a longo prazo da degradação ambiental e procuraram evitar ações que pudessem atrapalhar o equilíbrio ecológico. Essa abordagem contrasta fortemente com as práticas insustentáveis que caracterizaram muitas sociedades ao longo da história. A abordagem dos druidas serve como modelo poderoso para a vida sustentável, demonstrando que é possível prosperar e minimizar nosso impacto no meio ambiente. O legado da mordomia ambiental dos druidas ainda é relevante hoje. Em uma era marcada por desafios ambientais, seu exemplo oferece lições valiosas para o nosso tempo. O respeito deles pela natureza não era apenas um sistema de crenças, foi um modo de vida que demonstrou a possibilidade de viver em harmonia com o meio ambiente. Seu wisdom ressoa particularmente fortemente agora, pois a humanidade enfrenta ameaças ambientais sem precedentes. Essa sabedoria se estende além da simples preservação, ele exige uma compreensão mais profunda de nossa interconectividade com o mundo natural. Nós também fazemos parte do ecossistema, e nossas ações têm consequências profundas para o seu bem-estar. O exemplo dos druidas nos desafia a questionar nossa cultura consumista, repensar nossas práticas ambientais e adotar uma perspectiva mais holística sobre nosso relacionamento com o planeta. As crianças hoje, imersas em um mundo cada vez mais desapegado da natureza, podem aprender lições profundas dos druidas. Suas histórias, ricas em metáforas e conexões simbólicas com o mundo natural, podem inspirar uma nova geração de administradores ambientais. Ao entender o profundo respeito dos druidas pelo meio ambiente, as crianças podem desenvolver uma maior apreciação pela importância da proteção ambiental. Eles podem aprender a se ver como participantes ativos na manutenção do equilíbrio ecológico, em vez de observadores passivos. Não se trata apenas de aprender sobre o passado, trata-se de criar um futuro sustentável. Aprender sobre a conexão dos druidas com a natureza não é apenas apreciar uma cultura histórica. Trata-se de descobrir uma maneira poderosa de se conectar com o mundo ao nosso redor. As crianças podem explorar essa conexão através de caminhadas pela natureza, onde podem observar os complexos detalhes do mundo natural, desde os intrincados padrões de folhas até as canções dos pássaros. Eles podem aprender sobre as diferentes plantas e animais que habitam seu ambiente local e entendem os relacionamentos complexos que existem dentro do ecossistema. A jardinagem oferece outra excelente maneira de se conectar com a natureza e entender o respeito dos druidas por ela. Ao plantar sementes, nutrir plantas e testemunhar seu crescimento, as crianças podem desenvolver uma compreensão mais profunda dos processos que sustentam a vida na Terra. Essa experiência prática promove um senso de responsabilidade pelo meio ambiente e reforça a ideia de que nossas ações têm consequências. Eles podem aprender sobre práticas de jardinagem sustentáveis, garantindo que seus pequenos jardins prosperem sem prejudicar o ambiente circundante. Através da expressão criativa, as crianças podem fortalecer ainda mais sua conexão com a natureza. Desenhar, pintar, escrever poemas e compor músicas inspiradas na natureza podem ajudá-las a refletir sobre suas experiências e desenvolver uma apreciação mais profunda pela beleza e complexidade do mundo natural. Esse processo criativo não é apenas um exercício de habilidade artística, mas uma exploração de conexão pessoal e uma celebração das maravilhas do planeta. Suas criações podem servir como um poderoso lembrete da importância de proteger nosso meio ambiente. Além disso, participar ativamente de projetos ambientais pode fazer uma diferença significativa. As crianças podem ingressar em iniciativas de limpeza da comunidade, participar de programas de plantação de árvores ou se envolver em projetos de restauração de habitat. Essas atividades oferecem oportunidades valiosas para aprender sobre questões ambientais em primeira mão e contribuir para mudanças positivas. Ao trabalhar ao lado de outros para melhorar o meio ambiente, as crianças podem desenvolver um senso de responsabilidade coletiva e contribuir para um futuro melhor para todos. O legado dos druidas nos pede atuar como guardiões da Terra. Suas ações demonstraram um profundo respeito pelo mundo natural e uma compreensão prática da vida sustentável.
O exemplo deles serve como um farol para nós hoje, orientando-nos a um relacionamento mais harmonioso com o meio ambiente. É por abraçar sua sabedoria e adotar hábitos ambientalmente conscientes que podemos garantir um planeta saudável e próspero para gerações futuras. O respeito dos druidas pela natureza não era uma reverência passiva, foi um engajamento ativo. Eles reconheceram sua responsabilidade de proteger e nutrir o meio ambiente, garantindo sua saúde e vitalidade contínuas nas próximas gerações. Essa responsabilidade agora é nossa de herdar. Ao adotar práticas sustentáveis, participar de iniciativas ambientais e nutrir uma profunda apreciação pelo mundo natural, podemos continuar o legado dos druidas e nos tornar guardiões do planeta, garantindo que os sussurros dos antigos continuem a ressoar no coração de uma terra saudável e vibrante. O futuro do nosso planeta depende de nosso compromisso coletivo de respeitá-lo e protegê-lo, refletindo a sabedoria e o legado duradouro dos druidas. Pudermos. Emular a sabedoria dos druidas, reduzindo nossa pegada ambiental por meio de ações simples e cotidianas. Conservar a água e a energia, reduzir o desperdício e escolher opções de transporte sustentável são pequenas etapas que coletivamente causam um impacto significativo. Reciclagem e compostagem são práticas valiosas que minimizam o desperdício e contribuem para uma economia circular. Fazer escolhas conscientes sobre nossos hábitos de consumo, favorecendo produtos sustentáveis e de origem ética, contribui ainda mais para reduzir nosso impacto ambiental. Ensinar às crianças a importância dessas escolhas capacita-as a tomar decisões informadas que beneficiam o planeta. Ao apoiar organizações dedicadas à proteção ambiental, podemos ampliar ainda mais nossos esforços. Doar para instituições de caridade ambiental ou participar de atividades de captação de recursos fornece recursos essenciais para iniciativas de conservação e aumenta a conscientização sobre questões ambientais críticas. O tempo de voluntariado para organizações ambientais ou apoio às iniciativas locais oferece oportunidades valiosas para aprender e participar de esforços de conservação. Incentivar as crianças a se envolver nessas atividades incuta um senso de responsabilidade social e um compromisso com a administração ambiental. A reverência dos druidas pela natureza não se limitou a grandes gestos, foi incorporado em suas vidas diárias. Sua conexão com a Terra era profunda e profundamente pessoal, refletindo uma visão de mundo holística que reconheceu a intrincada interconectividade de todos os seres vivos. Ao promover uma conexão semelhante em crianças, nutrimos um profundo respeito pela natureza que se estende além da mera consciência a um genuíno senso de responsabilidade. O objetivo não é simplesmente fornecer informações, mas cultivar uma profunda conexão emocional que motiva a ação e inspira mudanças duradouras. Por fim, o legado do respeito dos druidas pelo planeta é um chamado à ação. É um lembrete de que não somos separados da natureza, mas em partes integrais de um ecossistema vasto e interconectado. Nossas ações têm consequências e a nossa responsabilidade é agir como guardiões da Terra, garantindo seu bem-estar para gerações futuras. Ao imitar a sabedoria dos druidas e adotar práticas sustentáveis, podemos deixar um legado de mordomia ambiental que ressoará por séculos vindos. Os sussurros dos druidas ainda ecoam, instando-nos a proteger o planeta, garantindo um mundo saudável e vibrante para todos. Vamos atender ao chamado e nos tornar participantes ativos na criação de um futuro sustentável. Traseiro da matéria. Druida, um antigo padre ou sacerdotisa celta. Grove, um pequeno grupo de árvores. Na mitologia celta, geralmente um lugar sagrado. Ritual, uma cerimônia ou prática realizada de acordo com as regras estabelecidas. Sagrado, santo, considerado separado das coisas comuns. Mito, uma história tradicional, geralmente envolvendo deuses ou heróis, que explica o mundo ou uma crença particular. Legenda, uma história passada de geração em geração, geralmente baseada em eventos históricos.